Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 137. Capítulo 1383. Prêmios da temporada regular. Capítulo 1383. Prêmios da temporada regular. Tradutor, Nome-me editor, Nome-me. A temporada regular finalmente chegou ao fim. Nas coletivas de imprensa pós-jogo da 38ª rodada, os times que conseguiram chegar aos playoffs foram questionados sobre como planejavam enfrentar os playoffs. A resposta de cada equipe foi bastante reservada, expressando no máximo sua determinação. Ninguém expandiu muito isso. A primeira rodada dos playoffs estava marcada para começar em 14 de junho, início da nova semana. Os playoffs abririam com Sansara contra Undred Blossoms. Depois de descansar por apenas 8 dias, as duas equipes se encontrariam novamente no campo de batalha. 8 dias, nenhuma equipe realmente passaria esses 8 dias descansando e relaxando. Após confirmarem seus adversários para o primeiro turno, cada equipe entrou em um estado de preparação de alta tensão. Não foram apenas as equipes que ficaram mais ocupadas. A aliança, a mídia e os patrocinadores estavam todos correndo para fazer os preparativos para o clímax desta temporada. Os repórteres enviados por diversos meios de comunicação esperavam saber a situação da preparação de cada equipe. Algumas equipes usariam isso como uma oportunidade para criar uma cortina de fumaça. A guerra que foram os playoffs começou desde o fim da rodada 38, do palco para fora do palco, da fortaleza mental à mecânica e estratégias. Esta guerra não foi apenas no campo de batalha. Rap, por causa de suas origens únicas, tinha muita gente de olho neles. Porém, no dia seguinte à última rodada, Rap anunciou que iria treinar isolado. Até o repórter do Sports Home, Chan Xian, que era o mais próximo deles, foi mandado embora educadamente. Eles não foram os únicos. O adversário de Rap no primeiro round, Blue Rain, também se fechou para o mundo exterior. Seu PR deu à mídia algumas palavras de cortesia que eram comuns nos playoffs. As outras 6 equipes não pareciam tratar isso tão solenemente quanto Rap e Blue Rain. Sansara expressou abertamente sua determinação e confiança em conquistar 3 campeonatos consecutivos. A tirania se manteve discreta como fez durante toda a temporada, sem revelar nada. A escalação de Team Erb passou por grandes mudanças desde seus 2 campeonatos, e o capitão Wang Jexi expressou suas esperanças para o futuro de Team Erb. O capitão do Thunderclap, Xiao Shiqin, mencionou a situação embaraçosa de como o Thunderclap nunca conseguiu avançar para a segunda rodada dos playoffs. Desta vez, ele expressou sua esperança de que eles conseguissem avançar. Chegamos aqui e só temos um objetivo, o campeonato. Xiao Shiqin exibiu uma ambição que Thunderclap não ousou exibir durante toda a temporada. O 301 Degrees só conseguiu chegar aos playoffs com a chegada de Baishu na segunda metade da temporada. Eles podem não ter uma pontuação alta, mas o poder combativo que demonstraram na segunda metade da temporada não era motivo de brincadeira. Assim, o Team 301 Degrees estava muito confiante nos playoffs. Este é um 301 Degrees completamente novo, foi o que a 301 Degrees expressou em sua entrevista. Em 8º lugar, Undred Blossoms, que havia derrotado o Indio por um ponto, primeiro expressou zombeteiramente que realmente teve muita sorte. Os playoffs são um novo começo. Não vamos desperdiçar esta rara fortuna. Quando Undred Blossoms falava sobre sorte, sempre fazia as pessoas suspirarem, mas agora elas continuavam falando sobre sua fortuna e boa sorte. A atitude deles foi certamente muito entusiasmada. Desejamos-lhes boa sorte nos playoffs. Todos os relatos das equipes eram, no final das contas, sobre tais palavras. Depois disso, houve análises e previsões para cada equipe que chegava. A equipe Sansara era, sem dúvida, aquela em que as pessoas tinham mais esperanças. Eles conseguiram deixar todo mundo comendo poeira na temporada regular. Mesmo os 4 reis celestiais da tirania na 9ª temporada não tiveram um desempenho tão dominante. Todos os tipos de relatórios, todos os tipos de comentários, todos os tipos de debates. As partidas nem tinham começado e os jogadores normais estavam todos nervosos, todos falando sobre seus motivos e opiniões. Os sites de esportes eletrônicos também iniciaram todos os tipos de pesquisas, para calcular a taxa de apoio de cada um. No dia 8 de junho, 6 dias antes do início dos playoffs, a Alliance anunciou as recompensas da temporada regular. Rei do Duelo, Yashil do Rap. Estrela da Arena, Sanxian do Sansara. Um golpe, uma morte, Zouzekai do Sansara. Esses 3 foram calculados puramente através de dados estatísticos sem subjetividade. Os resultados finais não foram nada que pudessem ser discutidos de qualquer maneira. Havia pessoas que pegavam agulhas no palheiro e até reclamavam que o histórico impecável de Yeshil foi construído sobre um deus, de todos os jogadores, jogando na competição individual. Essas pessoas que estavam apenas procurando por problemas não tinham nada que pudessem usar contra um disco como esse. O detalhista ocasional seria atacado e insultado até a submissão. Depois das 3 premiações calculadas estatisticamente, chegou a hora das demais premiações decididas pela aliança. Como pessoas diferentes tinham opiniões diferentes, esses prêmios suscitariam um debate intenso a cada ano. Este ano seguiu essa tendência, e a discussão foi a mais intensa até agora porque o melhor estreante foi para Tang Ho. A aliança, no final, decidiu respeitar o facto de se tratar de uma competição de habilidades.
Falando apenas em relação ao desempenho, Tang Ho, o membro central do Team Rap, manteve um recorde impressionante de vitórias em arenas de grupo e um desempenho admirável na competição por equipes. Nenhum outro novato na 10ª temporada teve chance contra Tang Ho por este prêmio. A declaração mais impactante em seu relatório foi uma jogadora que conseguiu romper o bloco 1 do Hulk com sua determinação feroz. Infelizmente, a conduta de Tang Ho fez com que muitas pessoas a vissem de uma maneira diferente. Eles estavam todos mais dispostos a apontar suas falhas e ampliá-las, usando-as para fazê-la parecer pouco qualificada. É claro que o desempenho de Tang Ho não foi impecável, e sob tais críticas, as pessoas poderiam encontrar falhas em todos os lugares. Depois que essas falhas foram ampliadas, Tang Ho não era nada mais do que um rostinho bonito que não conseguia realizar nada, segundo alguns. Infelizmente para eles, o desempenho de Tang Ho claramente repreendeu isso. Mesmo que tivessem ignorado seus pontos fortes, as suas vitórias foram registradas e anotadas. Tang Ho havia rompido o bloco do novato sem vacilar. Esta foi uma conquista espetacular para um novato, mas aqueles críticos negligenciaram completamente a consideração. Nestes 10 anos desde que a aliança foi criada, apenas 2 pessoas conseguiram romper o bloco do novato sem vacilar: Wang Jexi e Sun Xian. Ambos eram os principais deuses agora. Depois disso, o novato do Tyranny da última temporada, Kim Mu-young, conseguiu jogar uma mão estável durante sua temporada de estreia. Porém, na equipe da tirania, os 4 deuses chamaram muita atenção e obtiveram muitos dados. Os dados estatísticos de Kim Mu-young não eram tão impressionantes e discretos a ponto de as pessoas nem sequer pensarem que quaisquer flutuações em seus dados fossem dignas de nota. Além de sua presença bastante parecida com uma flor de parede, ele escapou da atenção da maioria das pessoas. Este foi o ponto em que, quando a aliança estava redigindo o relatório sobre a escolha do melhor novato, eles apenas mencionaram Wang Jexi e Sun Xian para jogadores que haviam rompido o bloco do novato e ignorado completamente Kim Mu-young. No entanto, isso foi suficiente para provar o quão impressionante foi o desempenho de Tang Ho nesta temporada. Por causa deste desempenho impressionante, a aliança não poderia deixar de dar a Tang Ho este prêmio por algo como conduta. Do ponto de vista competitivo, isso definitivamente não seria justo. Melhor estreante, a Peace Tang Ho. Essa foi a decisão final da aliança, e eles não ficaram surpresos com o alvoroço que isso criou. No entanto, o desempenho poderoso de Tang Ho deu-lhes a confiança de que ela cumpriria o prêmio que recebeu. Comparado a este melhor estreante, os outros prêmios tiveram algumas objeções, mas não foram tão intensos. O melhor sexto jogador foi para Song Xiao, do Blue Rain. O que mais melhorou foi Zhou Yuan, do Undred Blossom. Os melhores parceiros no final foram dados à nova dupla de trocadores do Team Sansara, Zhou Zekai e Sun Xian. MVP, e Steel do Rap. Com o personagem não especializado Lord Green e seu Myriad Manifestations Umbrella, ele conseguiu espetaculares 37 vitórias consecutivas em competições individuais e liderou um novo time como Rap aos playoffs. O retorno de Yeshio à aliança trouxe outro recorde nunca antes visto. A força do Sansara, depois de 2 campeonatos consecutivos, era algo com que todos já estavam acostumados. Em contraste, a falta dela seria incomum e decepcionante. Naturalmente, as expectativas de todos aumentaram. Quanto a Rap, uma nova equipe como essa alcançando tais alturas era totalmente estranha. O que alguém quis dizer com valioso? Isso foi valioso. Foi por causa de sua existência que Rap alcançou tais alturas. Essa exibição de valor foi a melhor explicação para a escolha do MVP. Uma 4ª vez. Foi então que as pessoas perceberam que Yeshio havia quebrado mais um recorde com este prêmio. 3 vezes MVP foi um recorde pertencente a Yeshio. Ninguém imaginaria que depois de tantos anos ele venceria novamente. 4 vezes MVP, e a Glory Pro League teve apenas 10 temporadas até agora. Atrás de Yeshio, estava o MVP da 8ª e 9ª temporada, Zhou Zekai. Depois, houve Wang Jexi da 7ª temporada, Huang Xiaotian da 6ª temporada, Zhang da 5ª temporada e An Wenqin da 4ª temporada. Esses nomes, no topo da glória, só obtiveram tal conquista uma vez cada. Os 4 somados eram iguais a um de Yeshio. O verdadeiro rei voltou. Isso foi o que muitos pensaram, vendo o número do maior prêmio da temporada regular que Yeshio havia ganhado. Na preparação para os playoffs, as conquistas da temporada regular causaram um pequeno alvoroço, mas isso era algo com o qual todos já estavam acostumados. Os prêmios da temporada regular eram distribuídos nessa época todos os anos e todos os anos havia objeções. No entanto, uma discussão tão intensa sobre o novato era algo completamente novo. A aliança estava preparada, declarando claramente os motivos da premiação de Tang Ho em uma entrevista, mas muitos ainda não aceitaram e continuaram a discutir sobre isso. No entanto, não podiam fazer muito a não ser discutir, porque não podiam mudar a decisão da aliança. Os vencedores dos prêmios seriam todos informados pessoalmente pela aliança. Shen Guogu ficou excepcionalmente animado com os prêmios de Yeshio e Tang Ho, enquanto diante dos outros prêmios, Shen Guogu se tornou um detalhista irracional. Por exemplo, para a melhor sexta jogadora, Shen Guogu achou que Tang Ho teve um bom desempenho e muitas vezes foi escolhida como sexta jogadora, então ela definitivamente merecia esse prêmio.
Por exemplo, mais melhorado, Shengoku não se importou com o fato de que Ao Ifan só ter começado a jogar partidas oficiais este ano, dizendo que ele havia mostrado uma grande melhora desde que estava no Team Herb, então ele deveria receber o prêmio. Fang Hui mudou de classe com sucesso, o que também foi uma melhoria, então ele deveria receber o prêmio também. Por exemplo, para melhores parceiros, Shengoku só aceitou e só aceitaria Yushio e Sumushen como os melhores, sem debate. Tudo deveria ser nosso. No final, Shengoku ficou muito insatisfeito com as escolhas da aliança. Capítulo 1384. Muito perto. Capítulo 1384. Muito perto. Tradutor, Nome-mi editor, Nome-mi. Rap respondeu às reclamações de Shengoku com um sorriso. Naturalmente, ganhar esses prêmios foi motivo de comemoração, mas o Team Rap ainda não teve tempo para comemoração. Eles ainda tinham muito o que fazer na preparação para os playoffs, principalmente para se acostumar com o novo equipamento. 40 peças de equipamento Pseudo Silver. Nesta última semana, o P&D da Rap trabalhou horas extras e conseguiu finalizar os últimos 3 equipamentos prata logo após o final da 38ª rodada, dando à Rap um total de 40 equipamentos Pseudo Prata. Comparado ao equipamento prata adequado, o equipamento Pseudo Prata era descartável, uma solução temporária para a falta de equipamento adequado de Rap, mas eles não tinham espaço para melhorias. Essa despesa preocupou Shengoku, mas ela entendeu a situação atual de Rap. Sem métodos especiais, seria impossível melhorar o hardware tão rapidamente. As outras equipes conseguiram chegar onde estavam através de anos de esforço cumulativo. Não importa o quão talentoso o Rap fosse, eles não conseguiriam alcançar as potências nesses 1 ou 2 anos. Então, neste momento, a Rap só poderia usar essas soluções de curto prazo. Foi bom que esta solução não consumisse muitos materiais valiosos, por isso não entrou em conflito com o desenvolvimento de equipamentos Silver adequados da Rap. A única peça adequada do equipamento nível 80 prata era o Myriad Manifestations Umbrella. Para ser equipado, o guarda-chuva precisava de uma redução de 5 níveis em seu nível exigido. Eles finalmente conseguiram criar essa estatística e aplicá-la em todas as formas do Myriad Manifestations Umbrella. Como resultado, as estatísticas básicas de cada forma foram claramente um corte acima do nível 75 do equipamento prata, e as estatísticas de bônus também ganharam pequenas melhorias. No nível 50, quando o guarda-chuva das miríades de manifestações estava totalmente desenvolvido, ele tinha as formas escudo, lança, rifle, taishi, foice, cajado, ninjato, tonfa e estoque, além de possuir as habilidades da caixa mecânica de um mecânico. Todas as melhorias posteriores mantiveram essas formas. E desta vez, Gohongei adicionou com sucesso novas formas no salto do nível 70 diretamente para o nível 80. Usando a forma Tonfa como base, o Myriad Manifestations Umbrella agora poderia se tornar as espadas duplas do Nigel. As costelas do guarda-chuva que sustentavam o guarda-chuva enquanto aberto agora podiam ser destacadas e equipadas nos pulsos para formar as garras de um lutador. Com o guarda-chuva fechado, o dossel poderia se abrir horizontalmente acima da haste do guarda-chuva, formando uma forma estranha como uma machadinha, mas esta era na verdade a espada larga do espadachim. Além das 9 formas antigas do guarda-chuva das miríades de manifestações, havia agora um total de 12 formas. Para usar todas as habilidades de baixo nível, bastava uma forma para cada superclasse: mago, espadachim, sacerdote, artilheiro, lutador, Nigel. No entanto, mais formas significavam mais variedade e permitiriam que o estilo não especializado se tornasse ainda mais imprevisível e complexo. Além disso, considerando como era possível definir uma habilidade diferente em cada forma, mais 3 formas significavam mais 3 habilidades de classe não especializadas e sem despertar. No final das 12 formas, havia 2 espadachins, um artilheiro, 2 lutadores, 3 sacerdotes, 2 magos e 2 Nigavalkyrs. Foi distribuído de maneira bastante uniforme. Todos, incluindo Yishio, estavam fazendo o possível para se familiarizarem com o novo equipamento neste tempo limitado. O repórter do Sports Home, Chan Xian, ligava ou ia visitar o cibercafé de vez em quando. Afinal, ele era repórter e seu principal trabalho era reunir informações. Embora soubesse que nenhuma equipe gostava de ser incomodada em um momento como esse, Chan Xian ainda precisava tentar arrancar algo deles. No entanto, não importa quando ele veio, Chan Xian não viu ninguém, exceto o chefe Shengoku. A única pessoa que conseguiu encontrar na equipe foi o chefe. Esta foi uma demonstração clara do status popular de Rap. Nenhum chefe de equipe era como uma recepcionista como Shengoku, de Rap, mais fácil de encontrar do que qualquer um dos membros da equipe. Se fosse qualquer outro repórter tentando entrevistar uma equipe, provavelmente morreriam de felicidade com tal situação. No entanto, Rap foi a exceção. Chan Xian entrou furtivamente em Rap novamente, apenas para ver Shengoku olhando para ele com um sorriso. Ele sorriu fracamente, sentindo-se um pouco desamparado. Irmã Shen. O quê? Não está feliz em me ver? Shengoku perguntou. Ela estava apenas começando a aprender como interagir com a mídia, mas o repórter com quem ela teve mais contato foi Chan Xian, também um novato em sua área. Ele era um indivíduo honesto e de princípios, não tão astuto quanto os repórteres veteranos. Contra ele, Shengoku não teve problemas. Não, claro que não, respondeu Chan Xian apressadamente.
ele não se atreveu a ofender Shengoku. Embora ela fosse quase como uma recepcionista pela facilidade de contatá-la, ela ainda era a chefe de uma equipe. Irmã Shen, visto que já vim aqui tantas vezes, você poderia me dar algumas informações privilegiadas? Chen Xian estava praticamente implorando. Realmente não há nada para dar. É só que eles não querem ser incomodados, então começaram a treinar a portas fechadas para os campeonatos. Shengoku disse alegremente. Chen Xian já tinha ouvido essas palavras muitas vezes, mas não conseguia acreditar nelas. Embora ele fosse novo no setor, esses poucos anos aprimoraram suas habilidades de observação. Além disso, Shengoku não era alguém adepto de esconder seus pensamentos. Sua maneira alegre de se dirigir a Chen Xian lhe dizia claramente que ela estava escondendo algo dele. Irmã Shen, você pode me deixar ver o irmão Ye e os outros e perguntar-lhes como eles se sentem em relação à primeira rodada? Chen Xian estava à beira das lágrimas. Pode ter ficado claro como o dia que havia coisas acontecendo na equipe que Shengoku estava escondendo, mas o problema era que ela as estava escondendo, e escondendo-as bem. Chen Xian não tinha como fazê-la derramar. Ela estava claramente gostando da sensação de saber algo que ele não sabia. Eles estão muito ocupados recentemente. Por que você não espera alguns dias? Shengoku respondeu, parecendo completamente sério. Então, irmã Shen, o que você acha do primeiro turno? Chen Xian só poderia se contentar com Shengoku. Sim, faça isso. Para qualquer outra equipe, conseguir uma entrevista com o chefe não foi pouca coisa, mas aqui com Rap foi uma conseguição, porque era muito fácil conseguir ver Shengoku. Chen Xian tinha visto Shengoku, sabe-se lá quantas vezes, enquanto comia macarrão na barraca de comida da esquina. Eles se conheciam como parentes e não havia nenhum senso de mistério nisso. Assim, Chen Xian sabia que Shengoku era uma chefe pouco ortodoxa, e às vezes parecia que ela era apenas uma no nome. O maior tomador de decisões de Rap não era ela. É claro que no banco de dados da Aliança e nos formulários de registro da Rap, bem como nos formulários de patrocínio, Shengoku era o único proprietário dos ativos da Rap, o maior chefe da Rap. Essa chefe era meio que uma marionete, mas ela ficou mais do que feliz em fazer o papel. Se Chen Xian tivesse que descrever isso, então ele a chamaria de One True Fan. Sim, um verdadeiro fã asterisco. Comparada com o jovem mestre Xia Zongtian do Xintea Green, ela era muito mais uma verdadeira fã. Xia Zongtian tinha um controle muito maior sobre o New Excellen Era do que Shengoku tinha sobre o Rap, e agia como um típico chefe de clube de equipe. Como repórter da Cidade H, Chen Xian naturalmente foi ver a atual Era excelente. Chen Xian realmente não tinha certeza de como lidar com um chefe como Shengoku. Eles eram amigos e isso era ótimo, claro. Porém, como entrevistada, embora ocupasse uma posição tão elevada, seu valor era baixo e só de pensar nisso frustrava. Ele via frequentemente o chefe de Rap, mas não conseguia nenhuma informação sobre o que estava acontecendo com Rap. Ele seria considerado uma piada se a notícia se espalhasse. A primeira rodada? Vamos derrotar Blue Rain, é claro, disse Shengoku. Chen Xian soluçou por dentro. Não havia substância nisso. Ele estava esperando por isso, então nem se preocupou em gravá-lo. Você tem alguma estratégia especial planejada? Chen Xian perguntou. Isso é um segredo, não posso dizer. Shengoku sorriu. Que segredo? Você nem sabe, não é? Chen Xian sentiu lágrimas mentais escorrerem. O chefe Wei jogará a partida contra o Blue Rain? Afinal, ele tem história com o Blue Rain. Chen Xian então perguntou. Isso vai depender de nossas necessidades estratégicas. Não vamos organizar nada para o drama, informou Shengoku seriamente. Droga, o que há com essa atitude séria? Aquele cara disse para você dizer isso, não foi? Chen Xian olhou em volta inconscientemente, como se alguém no cibercafé tivesse de alguma forma enviado a ela uma mensagem telepática. Pequeno Chan, sente-se um pouco e fique confortável. Tenho que sair para comprar alguns suprimentos, disse Shengoku. Chen Xian assentiu desamparadamente. Ver, esse era o chefe de Rap. Ela nunca agiu como uma figurão ou algo assim. Chen Xian observou Shengoku sair do cibercafé e entrar em uma tabacaria aleatória, saindo com um pacote de cigarros pouco depois. Então ela estava comprando cigarros para Yexiu e Wei Shen. Chen Xian estava familiarizado o suficiente com Rap para chegar imediatamente à conclusão. Pequeno Chan, desculpe ter que pedir para você esperar um pouco mais. Eu tenho que resolver isso. Shengoku voltou, acenando com os cigarros para ele e subindo as escadas. Eles eram muito familiares. As lágrimas mentais de Chen Xian eram como uma cachoeira implacável. Eles estavam tão familiarizados um com o outro que não pensavam mais nele como um estranho. Originalmente, esse seria um ótimo relacionamento, ficar tão amigável com uma equipe seria uma grande conveniência para qualquer repórter de equipe. No entanto, Chen Xian sabia que agora era muito próximo de Rap. Eles estavam perto do ponto em que ele sentiu vergonha de se intrometer em seus preparativos, como se estivesse profanando o santuário de sua amizade. Ele, realmente não tinha sido muito bom em traçar a linha entre profissionalismo e amizade. Já era um pouco tarde para ele perceber isso. Depois de um momento, Shengoku voltou e começou a conversar casualmente com Chen Xian enquanto ela examinava a contabilidade do cibercafé. O chefe de Rap acreditava que todos os prêmios da temporada regular deveriam pertencer a Rap. Foi isso que Chen Xian obteve no bate-papo. No entanto, isso era algo que ele poderia escrever em um artigo? Foi?
Isso foi apenas uma provocação entre amigos. Claro que não era algo que ele pudesse escrever. O que ele deveria fazer? A edição semanal de esportes eletrônicos seria especial nos playoffs da Glory League. Essa questão antes do início das partidas era sobre a preparação de cada equipe. Como ele iria escrever um artigo sobre rap? Nome o TL Note Joe asterisco. Na China, a cultura dos fãs é diversificada e as pessoas chegaram ao ponto de rotular fãs diferentes. Por exemplo, usei o True Fan para literalmente fã do amor verdadeiro, inspirando-me em OTP3 True Pair, 3 Homem, etc. Significa um torcedor que sente lealdade sincera e amor por seu time ídolo e está disposto a segui-lo e ajudá-lo, mas geralmente mantém a cabeça limpa. Você também tem fãs raivosos sem cérebro, que já apareceram antes no romance. Capítulo 1385, edição especial dos playoffs. Capítulo 1385, edição especial dos playoffs. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Chan Xian estava preocupado com o fato de não conseguir completar a tarefa que lhe foi atribuída. Profissionalmente falando, a culpa era parcialmente de Rap por não ser confiável. Outras equipes como a Blue Hen também estavam em treinamento fechado e não realizavam entrevistas, mas tinham sua própria equipe de relações públicas trabalhando para fornecer aos seus repórteres algo para reportar, permitindo-lhes lidar com suas próprias responsabilidades profissionais. Quanto a Feliz, em um único ano eles dominaram o núcleo do time, mas não tinham um sistema de clube que pudesse lidar com todos os seus problemas como Blue Hen fez. Relações públicas. Rap não tinha nada disso. Shen Gogu não tinha experiência suficiente, enquanto Yechiel colocava tudo o que tinha para supervisionar o crescimento dos membros de sua equipe, seus arranjos estratégicos, melhoria de seus equipamentos, acúmulo de materiais armazenados. No entanto, ele não se importava com coisas como lidar com a mídia que não tinha influência direta na força do time. Os outros também não perceberiam esse tipo de coisa, então o Team Rap realmente não entendia nada disso. Chan Xian voltou mais uma vez de mãos vazias. Alguns dos clientes habituais de Rap agora olhavam para ele de forma estranha. Ele os ouviu resmungando uma vez e quase tossiu sangue. Com ele correndo para Rap com tanta frequência e constantemente andando perto de Shen Gogu, ele não parecia mais tão inocente. Aos olhos de quem está de fora, ele parecia um menino bonito e sem vergonha que se recusava a parar de se apegar a Shen Gogu. Chan Xian sentiu vontade de chorar até morrer. Quando ele voltou e verificou o bate-papo em grupo dos repórteres do Sports Home, os outros repórteres da equipe responsáveis pela questão dos playoffs tinham muito material para continuar, e até mesmo o repórter do City G responsável pelo Blue Hen tinha um rascunho que o Blue Hen havia fornecido. Tudo o que ele precisava fazer era acrescentar algumas de suas próprias opiniões, então ele estaria pronto para optar pelo Blue Hen. Quanto a ele, desta vez é melhor ele não pensar em se distinguir de todos os outros. Se ele conseguisse alguma coisa, ficaria satisfeito. Chan Xian sentiu sua ansiedade aumentando, ele puxou o cabelo, não conseguia dormir. Ele não se preocupou em esperar por um rascunho de artigo como o que Blue Hen havia dado, porque sabia muito claramente que Rap não tinha ninguém para lidar com esse tipo de coisa. Ele não podia depositar esperanças nos jogadores, eles não tinham tempo. Além disso, chefe Shen, Chan Xian sentiu suor frio na cabeça só de pensar nisso. Sua impressão de Shen Gogu foi a mais distante possível de escrever esse tipo de coisa. Não havia nada para isso. Ele só podia confiar em si mesmo. Ele simplesmente vai inventar. Ele mostrará a eles depois para ter certeza de que está tudo bem. Desamparado, Chan Xian só conseguiu redigir o rascunho sozinho. Depois de lutar por 2 dias, ele voltou para Rap, com uma leve esperança de poder encontrar um de seus jogadores, mas ficaria arrasado quando visse Shen Gogu lá embaixo novamente. Irmã Shen cumprimentou Chan Xian. De volta. Shen Gogu o cumprimentou, mas por que aquele de novo soou tão penetrante? Olhando ao redor do cibercafé, houve alguns olhares de desdém dirigidos a ele que foram rapidamente retraídos e fixados nas telas dos computadores quando notaram Chan Xian olhando. Eu elaborei este artigo no Rap para a questão dos playoffs. Dê uma olhada. Como está? Chan Xian entregou fracamente seu rascunho de artigo sem substância, que não tinha outras fontes além dele mesmo. Ah, tudo bem. Shen Gogu aceitou e examinou com atenção, o que fez Chan Xian se sentir um pouco melhor. Pequeno Chan, este artigo está cheio de slogans. Não há substância nisso. Shen Gogu disse. Chan Xian sentiu as lágrimas começarem novamente. Claro que não havia substância alguma. Você sempre me bloqueia no cibercafé e nunca me deixa entrevistar os jogadores ou vazar qualquer informação para mim. De onde eu conseguiria alguma substância? Shag Xian sentiu-se envergonhado a ponto de ficar sem palavras. Vendo isso, Shen Gogu não sabia por quê. Agora mesmo eu estava falando do ponto de vista de um leitor. Na verdade, é muito bom, vá em frente e publique. Shen Gogu disse. Irmã Shen, você não pode me dar algo sobre o que escrever? Chan Xian perguntou. Realmente não há muito que eu possa lhe dar. We Rap só tem um limite em nosso nome, você sabe disso. E por causa disso, temos que utilizar plenamente todo o tempo que nos é dado e melhorar o máximo possível nesta semana, respondeu Shen Gogu. Pare de tentar me enganar, irmã Shen. Eu sei que vocês têm um truque na manga. Posso dizer, disse Chan Xian. Haha. Claro que temos algo, mas não podemos dizer nada sobre isso. Caso contrário, como vamos surpreender a todos? Shen Gogu disse. Tudo bem. Chan Xian assentiu.
Shengoku admitiu pessoalmente que eles tinham um as na manga e isso provavelmente poderia contar como algo substancial sobre o qual ele poderia escrever. Quanto a não saber os detalhes do seu as na manga, isso era razoável. Se uma equipe realmente revelasse todos os truques e estratégias que usaria para lidar com seus oponentes, então todos provavelmente suspeitariam que eles estavam fazendo isso de propósito para foder com seus oponentes. Tian Xian era bastante habilidoso em seu trabalho, e ao ouvir essa informação, as engrenagens já estavam girando em sua cabeça, descobrindo como ele poderia usar isso. Logo, a edição especial semanal dos playoffs de esportes eletrônicos começou a ser publicada. Os artigos pré-jogo eram naturalmente sobre previsões e esperanças de cada time nos playoffs. Além dos artigos dos repórteres designados para cada equipe, o Sports Home também convidou renomados analistas do Glory para escrever sobre suas opiniões sobre os playoffs. Por exemplo, o famoso comentarista convidado Lee Bibo. Sua coluna especial seguiu o mesmo estilo de seus comentários nesta temporada, cuidadosa e cautelosa, sem ousar fazer previsões. A sessão de Lee Bibo foi como um replay. Ele trouxe à tona todos os momentos mais espetaculares da temporada regular. É claro que ele foi comentarista em todas essas partidas, e sua releitura dos acontecimentos foi realista e clara. Em seguida, ele passou a explicar quais são os pontos fortes e fracos de cada equipe, em sua opinião, antes de encerrar seu artigo com votos de felicidades a todas as equipes. O renomado analista Shashaxi anunciou que era um fã estúpido de rap há muito tempo e apoiou bastante rap ao longo da temporada. No entanto, o comentário estúpido dos fãs de Shashaxi foi apenas uma simples piada. Ele apenas valorizava mais rap e os considerava mais interessantes. Ele simplesmente despendeu mais esforço para descobrir os pontos fortes de rap. Seus elogios a rap eram metódicos e lógicos, ao contrário daqueles que odeiam rap com Huan Shen à frente. Eles eram realmente malucos sem cérebro e praticamente não podiam ser salvos com sua conversa delirante. Na coluna de Shashaxi, ele continuou a expressar seu amor por rap e em sua análise para os 8 times dos playoffs, rap ficou com 70%, enquanto os outros 7 times ficaram com os outros 30%. O departamento editorial tinha opiniões divergentes sobre se deveriam ou não convidar Zhou Shenhui para escrever uma sessão, porque esse cara era um verdadeiro maníaco sem cérebro quando se tratava do que amava e do que odiava. Seria natural que tudo que ele escrevesse carecesse de objetividade. No final, o departamento editorial decidiu tentar fazer com que Zhou Shenhui escrevesse um artigo que não fosse sobre Blue Rain e Tiny Herb. No final, foram rejeitados resolutamente por Zhou Shenhui. Outros, como Huan Shen, escreveram apenas para o Sports Teams, então mesmo o Sports Homes queria, eles não poderiam convidá-los. Eles obtiveram muitas peças longas e eloquentes. Além desses analistas renomados, eles também tinham alguns jogadores profissionais, alguns aposentados, alguns ainda em atividade. Os jogadores dos 8 times dos playoffs naturalmente não tiveram tempo para isso, mas os jogadores dos outros times já estavam nas férias de verão. A mídia geralmente convidava deuses renomados para escrever para eles. Desta vez, eles conseguiram convidar Li Xuan do Void, Shu Yun-Xiu do Mishi Ren e Tian Sen do Royal Style. Os 3 já haviam se recuperado mais ou menos da decepção desta temporada e estavam com a pipoca preparada para o show que se aproximava. Cada um deles tinha opiniões diferentes sobre como seriam os playoffs. Li Xuan apostou no Sansara. Esta foi a opinião mais dominante, não havia muito mais do que isso. Shu Yan-Xiu, por outro lado, estava torcendo por rap e admitiu diretamente que o principal motivo era porque seu bom amigo estava em rap. É claro que depois, ela também discutiu os pontos fortes e fracos de rap do ponto de vista competitivo. Quanto a Tian Sen, ele estava de olho na tirania. Ele pensou que depois de esperar uma temporada, eles enfrentariam os playoffs com força explosiva. Royal Style, uma vez no topo, estava caminhando para a ruína, e Tian Sen sentiu profundamente aquela sensação de desamparo de se sentir definhando. Os veteranos da tirania estavam, sem dúvida, vivenciando atualmente esta fase da vida. Embora Tian Sen estivesse no auge como jogador profissional, ele teve a mesma sensação ao observá-los. Suas esperanças neles eram mais como votos de felicidades. A edição semanal de esportes era composta por esses conteúdos. Depois, os repórteres enviados forneceram mais informações sobre cada uma das 8 equipes. Além de Blue Rain e Rap, os outros 6 conseguiram entrevistar os jogadores do time e tinham bastante material. O clube de Blue Rain forneceu um rascunho e o repórter, naturalmente, construiu a partir dele. O de Rap foi um pouco pior. Tian Xian escreveu mais ou menos um rascunho para Rap e depois usou o pouco que obteve de Shengoku para expandir. No entanto, no final, todos os 6 que conseguiram entrevistar os jogadores do time pareciam bastante simples e chatos. A atmosfera severa dos playoffs parecia já tê-los envolvido. Embora tivessem enfrentado pessoalmente a mídia, os jogadores dessas 6 equipes quase não disseram nada de substancial. Blue Rain forneceu um rascunho, então isso foi ainda pior. No final, foi o artigo de Tian Xian sobre Rap que foi mais autêntico, afirmando como a própria chefe Shengoku admitiu pessoalmente que Rap tinha um as na manga para os playoffs. O que era esse as na manga? Foi nisso que Tian Xian se concentrou. As suposições de Tian Xian não eram importantes. Afinal, qualquer um poderia tentar adivinhar.
Assim, o As na Manga de Rap se tornou a maior discussão do assunto. Alguns adivinharam que era uma nova estratégia, alguns adivinharam que era uma formação de equipe nova e nunca antes vista, e alguns adivinharam que era uma arma secreta na forma de equipamento. De qualquer forma, havia um número limitado de assuntos a serem discutidos e todos os tipos de suposições estavam circulando. O que você acha? Equipe Blue Rain, Huang Xiaotian perguntou a Yu Wenzhou enquanto ele largava seu jornal. Eles seriam oponentes de rap em breve, então naturalmente estavam bastante preocupados com isso. Depois de perguntar, Huang Xiaotian não se preocupou em esperar a resposta de Yu Wenzhou, expressando imediatamente sua própria opinião. Com aquele cara presente, aposto que isso é apenas uma cortina de fumaça. Sério? Acho que não. Yu Wenzhou também segurava um jornal. Seu olhar não saiu da página enquanto ouvia Huang Xiaotian falar. Eles provavelmente têm algum tipo de truque ou as. Se eles não tivessem nada, então essa cortina de fumaça seria inútil. Os membros do rap não são tão imaturos, continuou Yu Wenzhou. Então o que é isso? Huang Xiaotian estava confuso. Não pense. Se você pensar sobre isso, terá caído na armadilha e Yu Wenzhou largou o jornal enquanto falava. Finja que você não viu. Farei o meu melhor. Huang Xiaotian não parecia muito confiante. Capítulo 1386, complementar. Capítulo 1386, complementar. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Isso foi uma cortina de fumaça de rap ou não? Os jogadores ficaram curiosos e o debate continuou. Porém, além do Blue Rain, as outras equipes não se preocuparam com isso. Que truques rap tinha na manga? De qualquer forma, Blue Rain era o rato de laboratório deles. Assim que eles lutassem com Blue Rain, tudo seria revelado. Não era como se os outros times fossem enfrentar o rap na primeira rodada, então por que eles deveriam se importar? Todas as equipes estavam trabalhando duro para se preparar para derrotar seus respectivos adversários. No início da guerra, tudo estava tranquilo. Não havia mais notícias ou rumores circulando, apenas cada equipe se preparando silenciosamente para aquele momento fatídico. 14 de junho, começou a partida de abertura dos tão aguardados playoffs. Cidade K, no estádio do Undred Blossom, o capitão do Undred Blossom, Yu Feng, chegou sozinho e muito cedo. Ele ficou no meio do campo. Aqui, era exatamente aqui que estariam as projeções, onde os personagens se enfrentariam pela vitória. Yu Feng ergueu os olhos, observando a tecnologia de projeção de ponta. Aqui estava ele mais uma vez. Yu Feng olhou ao redor do local. Já se passaram 2 anos desde que ele chegou ao Undred Blossoms, e esta foi a segunda vez que ele subiu ao palco da jornada dos playoffs do Undred Blossoms. No ano passado, seu oponente era a Tirania e ele viu pessoalmente a atitude que os fãs do Undred Blossoms tinham em relação a Zangiali. Parecia ódio, mas esse ódio não nasceu do amor. No final foi porque Zangiali era importante para eles. Yu Feng esperava ganhar tal importância, então ele sempre deu o seu melhor em Undred Blossoms e esperava trazer para Undred Blossoms algo que eles nunca tinham tido antes. O campeonato. Yu Feng já havia vencido campeonatos antes, e isso o tornou muito mais afortunado do que muitos outros jogadores de seu círculo. Porém, aquele campeonato trouxe muitas marcas de outras pessoas. Ele não foi o primário naquele campeonato. Yu Feng esperava ter um campeonato que quando as pessoas pensassem nisso, pensassem imediatamente em seu nome. Foi por isso que ele ficou aqui e abandonou impiedosamente o time que ele amou tão profundamente, Blue Rain. Por causa disso, aquele fã estúpido de Blue Rain, Zhu Shenhui, arrastou seu nome pela lama e pisou nele, mas Yu Feng apenas sorriu e descartou. Diante do que ele perseguia, nada disso era importante. O mundo era justo. Se ele quisesse ganhar alguma coisa, teria que perder alguma coisa. Esta foi, mais ou menos, a base do princípio da troca equivalente. Foi isso que ele fez, e não foi também isso que o ex-capitão do Undred Blossoms Zangiali fez? Claro, ele e Blue Rain não eram como Zangiali e Undred Blossoms, e essa foi uma das razões pelas quais ele veio para Undred Blossoms. Yu Feng teve até embaraçosamente um sonho onde depois que ele deixou Blue Rain e se juntou ao Undred Blossoms, os fãs do Blue Rains o trataram da mesma forma que Undred Blossoms tratou Zangiali. Essa não era uma situação muito boa para se estar, e a dor de Zangiali era evidente, mas Yu Feng o invejava. Afinal, era exatamente isso que ele buscava, ser visto como importante. Ele sabia que sua posição em seus corações não poderia ser comparada à de Zangiali, e provavelmente até ficou aquém do Berserker Sun Zeppin anterior, mas Yu Feng tinha confiança porque ele já fazia parte do Undred Blossoms. Ele acreditava que seus esforços seriam vistos pelos fãs do Undred Blossoms, e agora, o que ele tinha que fazer era avançar nesta primeira fase. Sansara, o time mais forte aos olhos de incontáveis. Neste confronto, as pesquisas online tiveram 81% das pessoas apostando no Sansara, uma vantagem esmagadora. Mas o que foi engraçado foi que na temporada regular, quando os dois times se enfrentaram, o Undred Blossoms venceu por 7-3 uma vez e perdeu por 4-6 na última vez. Se você somasse as pontuações, Undred Blossoms estava na liderança por 11-9. A partir disso, pode-se perceber que às vezes as estatísticas realmente não significam nada. Quem pensaria que eles eram mais fortes que o Sansara só pela vantagem dessas duas partidas entre eles? Nenhum, praticamente nenhum. O apoio de 19% que o Undred Blossoms teve provavelmente não foi porque alguém os considerava mais fortes, mas apenas porque eles poderiam vencer. Forte e fraco, vitória e derrota, nunca houve certeza nisso.
Ser mais forte aumentaria suas chances, mas nunca foi 100%. E enquanto não fosse 100%, sempre haveria uma chance de um final diferente. Mesmo que fosse 1 em 1 milhão, ainda era uma possibilidade. Neste momento parecia que a população em geral acreditava que Undred Blossoms tinha apenas 19% de vitória. Então deixe que esses 19% se tornem realidade. Yu Feng respirou fundo e olhou a hora. Ainda era cedo, nem perto das 20h30. Depois de passear pelo palco da competição, ele decidiu ir embora, mas foi aí que viu Zhou Yuan. Esse seu companheiro também havia chegado ao estádio e subia as escadas para o palco. Você veio também? Yu Feng perguntou. Embora os dois estivessem bastante distantes um do outro, não havia ninguém no estádio, deixando-o completamente silencioso. Yu Feng mal precisou levantar a voz para ouvi-la ecoar por todo o estádio. Sim, comecei a sentir a atmosfera com antecedência, respondeu Zhou Yuan. Ter uma ideia? Como? Yu Feng olhou para trás. Não havia uma única pessoa no estádio. Estava em silêncio mortal. Vou colocar minha imaginação à prova da forma mais exagerada possível. Assim, quando chegar a hora, vou pensar comigo mesmo. Ah, então é isso? Yu Feng riu. A pressão que a equipe de repente acumulou sobre seu companheiro quase o deixou louco. Ele provavelmente estava pensando naquela época como uma forma de aliviar a pressão do jogo. Ele olhou para Zhou Yuan, que estava na beira do palco olhando para os assentos vazios dos espectadores. De repente, Zhou Yuan fechou os olhos e abriu os braços, concentrando-se em seu método de aliviar a pressão que sentia. Yu Feng não emitiu nenhum som. Ele simplesmente o observou em silêncio, sem sequer dar um passo. Pouco tempo depois, ele viu Zhou Yuan retrair os braços, abrir os olhos, olhar para ele e rir. Feito. Feito. Você gostaria de tentar? Zhou Yuan perguntou. Não combina comigo. Se a multidão não for tão animada quanto imagino, provavelmente ficaria desapontado, disse Yu Feng. Haha, é verdade. Você é diferente de mim. Zhou Yuan suspirou. Sim, os dois eram diferentes, nem um pouco parecidos. A pressão que Zhou Yuan quase enlouqueceu foi exatamente o que Yu Feng sempre esperou ter. Zhou Yuan temia essa pressão, mas Yu Feng gostou. Quando Yu Feng chegou ao Undred Blossoms, Zhou Yuan não hesitou em entregar suas responsabilidades como jogador principal e capitão para Yu Feng. Depois que a pressão sobre ele diminuiu, Zhou Yuan trabalhou duro para aprender essas responsabilidades, para aproveitar a boa sorte que lhe foi imposta. Seus esforços foram gradualmente recompensados, mas ele não se arrependeu da decisão de abrir mão de sua posição central. No final, ele não conseguiu mudar sua personalidade. Os papéis com maior pressão, capitão e jogador principal, eram muito mais adequados para Yu Feng, que certamente se sairia melhor neles do que poderia. Que divertido! Zhou Yuan não conseguia deixar de pensar consigo mesmo às vezes. Os dois eram opostos, mas acabaram se tornando companheiros e parceiros. Foi porque eram diferentes que foi fácil para eles se complementarem? Nas avaliações desta temporada para melhores parceiros, os dois obtiveram notas altas. É o renascimento de Bland & Blossoms? Zhou Yuan lembrou-se do objetivo que o clube havia dado inicialmente aos dois. Agora parecia que eles teriam que se virar. Bland & Blossoms exigia um estilo de jogo rápido e conectado. Não foi tão simples quanto apenas definir as partes técnicas. As personalidades dos jogadores também importavam. Infelizmente, Yu Feng não era Sun Zepin e não era Zhang. Os dois não conseguiram recriar o antigo Bland & Blossoms. No final, criaram um estilo que só pertencia a eles, uma parceria diferente entre Berserker e Spifire. Esta foi a chamada passagem do tempo. O passado foi o passado. Tentar forçar uma recriação sempre careceria de um certo sabor. O que as pessoas relembraram não foi realmente Bland & Blossoms, mas sim os sentimentos que sentiram pela primeira vez ao ver Bland & Blossoms. Esses sentimentos nunca poderiam ser replicados porque a primeira vez foi a primeira. A próxima vez nunca seria a primeira, mas sim a segunda. Nosso próprio estilo. Zhou Yuan pensou consigo mesmo. No começo, quando Dazzling Blossoms de Zhang foi deixado com ele ficou aterrorizado. A equipe pediu que ele sucedesse à posição de Zhang, então ele estudou Zhang como se sua vida dependesse disso, a ponto de quase começar a copiar os hábitos de Zhang. Mas qual foi o resultado? Ele não foi capaz de fazer isso tão bem quanto o verdadeiro Zhang. Ele não aguentou a pressão. Naquela temporada, Undred Blossoms confiou na ascensão de Tangal para carregá-los, enquanto ele, como núcleo, estudava e copiava Zhang, tirando o time da temporada. Depois, ele sabia que não poderia continuar assim. Ele precisava encontrar um caminho que o deixasse sobreviver. Como resultado, ele ficou muito grato no momento em que Yu Feng se juntou à equipe. Yu Feng tirou esse fardo de seus ombros, deixando-o encontrar seu próprio caminho sem qualquer pressão. Com certeza, eles eram um bom par. Zhou Yuan relembrou a ideia de complementar que acabará de pensar. O próximo da lista é vencer juntos. Zhou Yuan estava prestes a dizer algo quando ouviu uma grande comoção. Ele e Yu Feng viraram a cabeça para o outro lado do estádio, onde um grupo de pessoas entrava no estádio. Sansara. Foi o time Sansara. Os membros do time Sansara estavam todos presentes. Assim que entraram, viram Yu Feng e Zhou Yuan parados no palco. Seus passos não pararam por causa disso enquanto eles entravam no palco. Yu Feng verificou a hora e sabia que Sansara também estava aqui para se aquecer. A equipe visitante muitas vezes chegava com antecedência para se familiarizar com o novo ambiente. Eram os playoffs agora.
Sansara definitivamente não iria perder o menor detalhe que pudesse lhes dar uma vantagem. São os dois líderes do Undred Blossom. Como todos sabiam, o capitão do Sansara, Zhou Zekai, raramente tomava a iniciativa de cumprimentar outras pessoas. Quem cumprimentou Yu Feng e Zhou Yuan foi o vice-capitão do Sansara, Jian Botão. Sim, vocês estão aqui para se aquecer? Yu Feng respondeu. Ele não era um estranho para Jian Botão. Sua geração de jogadores teve intimidade por crescerem juntos como novatos. O Team Sansara foi formado por jogadores da quinta, sexta e sétima temporada. Muitos deles eram da mesma geração de Yu Feng. Por exemplo, os All-Stars Jian Botão e Lu Boyuan estrearam na sexta temporada assim como ele. Yu Feng foi, sem dúvida, o mais atraente. Naquela temporada, ele ganhou o título de melhor estreante e o título de campeonato com o Team Blue Rain. A temporada de estreia de Yu Feng foi perfeita. O único outro que obteve tais conquistas em seu primeiro ano na aliança foi Zhang Xinji, do Team Tyranny. Mesmo assim, isso não mudou um ponto. O grupo de novatos da sexta temporada desempenhou papéis coadjuvantes em seus respectivos times. Quem conseguiu superar esse destino foi Yu Feng. Ele se juntou ao Blue Rain e veio para a Undred Blossoms, tornando-se o primeiro entre os novatos da sexta temporada a assumir uma posição central. Capítulo 1387. Primeira partida. Capítulo 1387. Primeira partida. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. 4 jogadores estrearam na sexta temporada e se tornaram All-Stars: Yu Feng, Xubin, Lu Boyuan e Jian Botão. Além de Yu Feng, os outros 3 não eram membros principais de suas respectivas equipes. Se até mesmo esses All-Stars fossem assim, então os outros novatos daquela geração seriam ainda menos importantes. Os novatos da quarta temporada foram apelidados de Geração de Ouro. Por outro lado, esses novatos da sexta temporada foram apelidados de Esquadrão Ajudante, por causa desses acontecimentos coincidentes. O nome apontava para como todos os novatos da sexta temporada ocupavam papéis de apoio em suas respectivas equipes. O título foi apenas para diversão. Ninguém realmente levaria essas palavras a sério. Mas ainda assim, agora que Yu Feng se tornou o núcleo do Undred Blossoms, o nome Elper Squad não teve mais o mesmo impacto de antes. Todos os jogadores da sexta temporada brincaram que Yu Feng os havia decepcionado. Eles estavam brincando, é claro. Mesmo que Yu Feng se tornasse o jogador principal de seu time, e daí? Jian Botão e Lu Boyuan ainda eram membros do Esquadrão Ajudante, mas ficaram ao lado de Zhou Zekai, formando o formidável time Sansara. O Elper Squad ajudou a vencer o time em 2 campeonatos consecutivos. Yu Feng não os invejou. Campeões? Ele já havia se tornado campeão uma vez. O que ele queria era vencer o campeonato não apenas com o status de membro do Elper Squad. Esse era seu objetivo pessoal. Ele não se importou em negar fazer parte do Elper Squad. Não estamos incomodando vocês, estamos? Jian Botão continuou a conversar com ele. Esse ator social poderia fazer amizade com qualquer pessoa, mesmo quando os 2 partidos fossem adversários irreconciliáveis. Mas para os jogadores mais antigos, embora suas atitudes no palco fossem muito profissionais, nenhum deles jamais demonstrou raiva um do outro fora do palco. Não tem problema, vocês vão em frente. Vamos parar de incomodar vocês, disse Yu Feng. Embora ambos os lados pudessem manter relacionamentos profissionais no palco, nesse tipo de batalha de vida ou morte, era improvável que eles conversassem alegremente sob uma atmosfera tão tensa. Tome cuidado, disse Jian Botão enquanto observava Yu Feng e Zhou Yuan deixarem o palco juntos. Os outros jogadores do Sansara não consideraram o encontro algo sério e todos rapidamente começaram a se aquecer. Às 20 horas, nenhum assento no estádio estava vazio. Para os playoffs, cada partida foi crucial. Assim, os jogos dos playoffs foram muito mais assistidos do que os jogos da temporada regular. O estádio tinha assentos específicos para os torcedores dos jogos fora de casa, como de costume, e os torcedores leais do Sansara já tinham seu slogan pendurado. As palavras bicampeões foram as mais importantes. Afinal, o tricampeão ainda estava para acontecer e não seria bom chamar isso tão cedo como slogan. Poderia ser algo que eles poderiam gritar como uma bênção de boa sorte durante todo o torneio. As 2 equipes finalmente entraram no estádio. A cerimônia de entrada não foi diferente das da temporada regular. Como estádio do Undred Blossom, os aplausos para eles eram mais altos. Embora o Sansara fosse o atual campeão e o time mais popular no momento, ainda era o estádio do adversário nos playoffs. O destino do barulho dos fãs do Sansara só poderia ser a destruição. Qualquer time que chegasse aos playoffs era inevitavelmente um time popular. A transmissão não perderia nenhuma partida dos playoffs. Os comentaristas foram mais uma vez Pan Lin e Li Bibo, a dupla de assinatura. A equipe de transmissão originalmente queria que fosse um elenco triplo com uma partida Rap versus Shin Erb. Nessa partida, o programa convidou um comentarista convidado, e como muitos jogadores não participariam dos playoffs, o programa quis convidar um jogador conhecido. Para esta partida, o programa pensou numa figura brilhante. Sol Zeppin. Ele era um ex-jogador do Undred Blossoms e certamente teria muito a dizer como comentarista convidado. Mas quando o programa enviou um convite a Sam Zeppin, eles não acharam que ele iria recusar. Assim que se aproximaram dele, a porta foi fechada. O moral deles caiu consideravelmente. Durante esse tempo, eles não conseguiram encontrar outros jogadores adequados. No final, ainda foi Pan Lin e Li Bibo escalados para a primeira partida dos playoffs.
Depois de apresentar os jogadores dos dois lados, os dois procuraram o que dizer enquanto aguardavam o início oficial da partida. Essas duas equipes se enfrentaram na rodada final da temporada regular. Apenas mais uma semana depois, eles estão de volta. Pan Lin disse. Como se trata de uma partida consecutiva, essas duas equipes devem se entender profundamente. Nesta situação, nenhuma delas tem segredos. O vencedor será decidido pela forma como cada equipe for capaz de executar seus planos e se adaptar às jogadas do adversário. Lee e Bibo disse. Pelos recordes da temporada regular, Undred Blossoms na verdade tem uma vantagem de 11-9. No entanto, na enquete online antes dos playoffs, 81% dos jogadores achavam que Sansara venceria. Pan Lin disse. Parece que o excelente desempenho do Sansara nesta temporada os ajudou a ganhar bastante apoio e confiança dos jogadores. Lee e Bibo disse. Eu me pergunto como será essa partida? Pan Lin se perguntou com expectativa. Ei, vocês não vão assistir ao jogo? Na sala de reuniões do Team Rap, Shen Gogo mantinha a TV sob sua supervisão. Ela viu que a partida estava prestes a começar, mas ninguém vinha. Ela saiu correndo da sala de reuniões perplexa e encontrou todos concentrados em seus próprios computadores. É claro que iremos, mas não agora, disse Yeshil. Então quando? Shen Gogo ficou intrigado. Vamos assistir aos VODs, disse Yeshil. Shen Gogo entendeu agora. Yeshil e os outros não estariam observando para ver quem venceria ou por diversão. Eles estariam assistindo para obter informações, então uma transmissão ao vivo não seria tão útil para eles quanto um VOD. Como ninguém estaria assistindo, Shen Gogo achou chato assistir sozinho. Normalmente os playoffs eram um momento em que até mesmo os jogadores que não eram torcedores dos times participantes assistiam com entusiasmo. No entanto, o atual Shen Gogo não era mais um puro fã de Glory. Ela precisava considerar o Team Rap como sua primeira prioridade para a maioria das coisas. Como resultado, depois de ouvir a explicação de Yeshil, ela percebeu que esta partida não era apenas um show brilhante, mas uma informação preciosa. Assim, assistir aos VODs seria melhor. Uma gritaria ocasionalmente podia ser ouvida no primeiro andar do Cybercafé. A tradição de transmissão de jogos do Rap Internet Café nunca desapareceu. As partidas dos playoffs obviamente seriam disputadas. Shen Gogo fechou suavemente a porta da sala de prática para que Yeshil e o outro pudessem continuar praticando em paz. Bang! Justamente quando ela fechou a porta, ela ouviu um barulho alto atrás dela. Ela se virou e viu que era Wu Shen, do departamento da guilda. Ele olhou para a sala de reuniões. Da porta ainda não fechada, ele podia ver a partida acontecendo na tela de projeção. No entanto, não parecia haver ninguém ali e Shen Gogo apenas fechou a porta suavemente. Eles não vão assistir? Wu Shen disse. Eles estarão assistindo ao VOD, disse Shen Gogo. O ex-jogador profissional Wu Shen entendeu imediatamente. Todo mundo está realmente trabalhando duro. Wu Shen suspirou. Sim. Shen Gogo acenou com a cabeça. Neste momento, outro grito veio de baixo. Shen Gogo não pôde deixar de olhar para a sala de reuniões. Chefe, você também não vai assistir? Wu Shen perguntou. Eu estarei assistindo. Shen Gogo acenou com a cabeça. No final, ela ainda estava curiosa. Sansara sem flores, quem venceria? Quem seria o próximo adversário de Rap? Se eles quisessem uma chance melhor de ganhar o campeonato, então seria melhor se o Sansara fosse eliminado precocemente, não? Shen Gogo e Wu Shen entraram juntos na sala de reuniões. Os jogadores de ambos os lados entraram no palco. O clímax antes da partida terminou e o andar de baixo se acalmou. Pan Lin e Lee Bibo ainda conversavam sem parar. Claramente não haveria nenhum ponto alto até que a partida finalmente começasse. Baki. Shen Gogo ouviu um barulho atrás dela. Quando ela olhou para trás, era Gon Hongei. De alguma forma, ele entrou furtivamente sem fazer barulho e encontrou um lugar para se sentar. Então estarei assistindo a partida junto com esses dois hoje? Shen Gogo sorriu. Isso nunca tinha acontecido antes. Quando a partida finalmente começou, Shen Gogo, Wu Shen e Guan Hongei assistiram a partida em silêncio. Quem ganhou? Rap tinha um bom cronograma de descanso e trabalho e não poderia ser quebrado em um momento tão crucial como os playoffs. Por volta das 22 horas, todos saíram da sala de treino e assistiram à transmissão da partida que havia terminado há pouco tempo. Eles foram até lá e perguntaram sobre isso. Sansara Shen Gogo contou-lhes os resultados. Ela esperava que Undred Blossoms fizesse a virada. Porque ela queria, a partida foi mais estressante até o fim. Em seu jogo em casa, o Undred Blossoms perdeu a arena do grupo e a competição por equipes para o Sansara. Pontos? Yeshil perguntou. 11-7, Shen Gogo disse. O formato do torneio dos playoffs foi baseado no número de funcionários. Sansara venceu a arena do grupo e a competição por equipes, então conquistou 11 pontos completos. O Undred Blossoms durou até o último confronto na arena do grupo, então conquistou 4 pontos. Porém, sofreu uma grande derrota na competição por equipes, derrubando apenas 3 jogadores do Sansara, terminando com 7 pontos no total. Yeshil acenou com a cabeça. Parecia uma diferença de apenas 4 pontos, mas pelo formato competitivo pode ser considerada uma derrota esmagadora. Durar até o último confronto da arena de grupo significou que eles estavam em igualdade nessa área, mas perder a competição por equipes com um déficit de 3 pessoas foi uma grande perda. Vamos analisar a partida amanhã. Yeshil disse. Estádio do Undred Blossoms. Os membros da audiência haviam saído.
A coletiva de imprensa pós-jogo também terminou. Apenas os zeladores ficaram no estádio. E o Feng mais uma vez voltou ao estádio para o palco. Nós perdemos. Eles tentaram o seu melhor, mas ainda assim perderam. Na temporada regular, o Sansara tinha sido tão feroz e agressivo, mas nos playoffs eles ficaram calmos e firmes a ponto de não conseguirem dizer que eram um time agressivo. Depois de vencer 2 campeonatos, esta equipe foi totalmente refinada. No jogo fora de casa, em uma partida de playoffs tão tensa, eles ainda conseguiram jogar com muita tranquilidade. O Undred Blossoms optou por ser agressivo nesta partida, na esperança de mostrar seu poder em casa. Mas diante da exibição calma do Sansara, sua agressividade era como atirar pedras no mar, silenciosamente sufocadas por seus oponentes. Perdido. A perda não foi arrependida ou ressentida. A perda foi tão apropriada. Era como se fosse inevitável. Esse tipo de sentimento aterrorizou o Feng. Seu espírito de luta foi desgastado durante esta partida? Seu inconsciente já havia determinado que sem flores não poderia vencer o Sansara? E o Feng cerrou o punho. Não posso vacilar. Em tempos como estes, definitivamente não posso vacilar. Capítulo 1388. Cada um fazendo seus próprios preparativos. Capítulo 1388. Cada um fazendo seus próprios preparativos. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Após o final da primeira partida dos playoffs, houve uma enxurrada de críticas elogiando o desempenho de campeão do Sansara. Quanto a 100 flores, elas não cometeram nenhum erro grave digno de crítica, mas foi exatamente por essa razão que o Sansara parecia ainda maior. Em um piscar de olhos foi no dia seguinte. A primeira partida ainda não havia sido totalmente digerida quando chegou a segunda partida dos playoffs. O time 301 estava jogando em casa contra o Team Tirani. A Tirania conservou sua energia durante toda a temporada regular, então como eles explodiriam agora nos playoffs? Como muitos estavam curiosos sobre esta questão, esta partida recebeu atenção extra. Mas Rap precisava ficar atento a essa partida por um motivo maior do que a mera curiosidade. De acordo com a chave dos playoffs, se Rap eliminasse Blue Rain e avançasse para as semifinais, seu oponente seria o vencedor do 301 vs Tirani. Se tudo corresse bem, Rap enfrentaria uma dessas duas equipes. Mas nesta noite, o Team Rap não se reuniu para assistir ao jogo. Eles não estavam assistindo a esta partida, nem assistiram às gravações da partida anterior dos playoffs. No dia seguinte foi a partida do Rap, e durante todo o dia o treino do Rap foi focado em pequenos ajustes e regulagem. Depois do jantar, todos estavam livres para fazer o que quisessem. Cada um deles poderia usar seus próprios métodos para reduzir a pressão desta próxima partida de vida ou morte. Na sala de reuniões, Shengogo mais uma vez montou a tela de projeção para assistir ao jogo e, como antes, os dois que passaram foram Wu Shen e Guan Hongwei. Os jogadores subiram ao palco, a partida estava prestes a começar, mas Shengogo não conseguia se concentrar. O que todo mundo estava fazendo? Shengogo realmente queria saber. Depois do jantar, todos se separaram sem falar sobre o que iriam fazer e embora ela estivesse curiosa, no final das contas não os incomodou. Mas para ser sincera, ela ainda tinha uma pequena esperança de que um dos jogadores ficasse com ela, porque ela também estava muito nervosa. Ela desejou poder fazer algo com alguém que iria jogar a partida amanhã. Já começou? Neste momento, ela de repente ouviu a voz de Yeshil. Shengogo virou a cabeça para ver Yeshil entrando pela porta. Você quer assistir? Ela perguntou, surpresa. Sim, não tenho nada para fazer, então vou assistir, disse ele, casualmente encontrando um lugar e sentando-se. Shengogo olhou para ele e percebeu, isso mesmo. Esse cara não precisou fazer nada para aliviar a pressão pré-jogo, certo? Para ele, isso não era tão natural quanto comer e dormir. Ele simplesmente faria isso como deveria. Está prestes a começar, disse Shengogo. Yeshil pode não sentir nenhuma pressão, mas Shengogo estava extremamente nervoso. Ainda assim, quando Yeshil chegou para assistir a partida com ela, de repente ela sentiu que seu coração relaxou um pouco. Esses caras realmente sabem como conservar a força, refletiu Yeshil. Eu quero ver que tipo de partida eles podem jogar agora. Milímetro. Shengogo, claro, sabia a quem Yeshil estava se referindo com esses caras. A partida começou. O primeiro jogador da tirania, Lin Jinjian, 301 enviou Li Yui. Um confronto direto entre dois jogadores da classe Fighter. O vencedor final foi Li Yui, com uma pequena vantagem. E então a tirania enviou seu segundo jogador, o novato Song Qian. Depois de derrotar Li Yui, que tinha apenas uma pequena quantidade de saúde restante, ele também derrotou o segundo jogador do 301, Gao Jie. Esse garoto tem um futuro brilhante, disse Yeshil, dando seu julgamento sobre Song Qian. Mesmo que ele tenha perdido o prêmio de melhor estreante para Tang Ho, isso foi em grande parte porque ele estava em um time bem estabelecido como Tirani, e como novato ele não teve tantas chances de jogar em partidas reais como Tang Ho teve. Se não fosse pela rotação dos 3 antigos generais da tirania nesta temporada, Song Qian poderia ter tido ainda menos chances no palco. Se Song Qian tivesse tido as mesmas chances que Tang Ho, ou se tivesse sido usado pela tirania como Luan Wei na temporada passada, talvez ele tivesse representado uma ameaça para Tang Ho na disputa de melhor estreante. Com uma personalidade muito parecida com a de Zhang Xinji e mesmo sendo jovem, dava às pessoas a impressão de ser extremamente confiável.
Mas depois de derrotar Gao Jie, Song Qian foi rapidamente expulso pelo terceiro jogador do 301, Qian Wenju. Então, Zhang da Tirania entrou e derrotou Qian Wenju. Yang Kong do 301 apareceu, mas no final, ele também morreu na brilhante exibição das 100 flores de Zhang. Esses caras estão em muito boas condições hoje. Yi Xiu disse. Qian Wenju tinha dado uma boa quantidade de saúde quando Zhang o derrubou, e então Zhang continuou a derrotar o Sim Killer de saúde total de Yang Kong. Foi praticamente um 1v2. Depois disso, no entanto, o âncora da arena do grupo 301, Bai Shu, subiu ao palco. A essa altura, o Tirani ainda tinha 3 jogadores restantes, então sua vantagem era clara. Zhang jogou uma partida muito tranquila e, embora não tenha completado um 1v3, ele ainda fez seu trabalho ao reduzir Bai Shu para o próximo jogador. O quarto jogador da tirania foi o capitão An Wenqin e no final, a maré de Bai Shu caiu no pó do deserto. Todos eles têm muito espírito. Yi Xiu exclamou após ver a tirania assumir a liderança na arena do grupo, 5-3. Em seguida foi a competição por equipes. A tirania finalmente revelou como o ritmo deles era diferente do da temporada regular. Na temporada regular, mesmo no final, quando eles pararam o rodízio e subiram ao palco juntos assim, o foco ainda era manter a condição para os playoffs. Sempre houve preocupações de que tais rotações, que impediam os 3 de subirem ao palco juntos, fariam com que sua cooperação enferrujasse. A realidade provou que para estes generais, tais preocupações eram desnecessárias. Para esses jogadores experientes, era como andar de bicicleta. Depois que você aprendesse, não importa quanto tempo ficasse sem andar de bicicleta, você seria capaz de pegá-la novamente muito rapidamente. 3 dos 4 antigos generais da tirania apareceram em uma partida durante a temporada regular, mas quando começaram a fazer os ajustes para os playoffs, eles rapidamente se readaptaram a trabalhar juntos e não precisaram de muito tempo para se acostumarem novamente. Eles continuaram a reprimir sua excitação e economizar forças. Eles estavam esperando para lançá-lo nos playoffs. E agora estava aqui. Eles se conteram para esta temporada, ouviram todo tipo de comentários como esses caras não conseguem mais acompanhar. Mas finalmente a tirania entrou nos playoffs e eles não precisaram mais economizar forças. Eles suportaram esse tipo de conversa e agora poderiam lançar seu poderoso contra-ataque. É claro, porém, que eles não estavam fazendo isso por causa da conversa. Este foi o ritmo que a tirania preparou para esta temporada desde o início. 6-2. No final, eles obtiveram uma vitória esmagadora. A estratégia do 301 só foi refinada ao longo de meia temporada. Agora que havia perdido um pouco da sua novidade, não conseguia enfrentar esta equipa mais experiente da aliança. O placar final foi de 11-5, uma diferença bastante grande, e esse era o jogo em casa do 301. Dread Blossoms 301, eles mal conseguiram chegar aos playoffs, apenas para perder seus jogos em casa logo na primeira rodada. Alguns ficaram encantados, alguns choraram. Era assim que todas as competições estavam destinadas a terminar. Parece que a tirania vai vencer, disse Yi Xiu. 11-5, esta foi uma grande vantagem. Poucas pessoas favoreceriam 301, que teria que retornar ao campo de origem da tirania. Tudo bem, vamos voltar e descansar. Yi Xiu levantou-se e anunciou, como se estivesse prestes a entrar em um campo de batalha agora. Na sua opinião, provavelmente, o descanso desta noite foi uma parte muito importante da preparação para o jogo de amanhã. Um após o outro, eles saíram da sala de reuniões, apenas para ver que ainda havia luz acesa na sala de treinamento. Yi Xiu empurrou casualmente a porta e descobriu que Mo Fan ainda estava lá dentro. O que você está fazendo? Yi Xiu perguntou. Vídeo. Agora finalmente Mo Fan não ignoraria completamente as pessoas quando falassem com ele. Quando era uma pergunta ele pelo menos respondia. Yi Xiu se aproximou, seguido por Shen Gogo. Os dois ficaram atrás dele e viram. Todos estes são vídeos dos jogadores do Blue Rain. Yi Xiu percebeu que Mo Fan estava assistindo às performances dos jogadores do Blue Rain na arena do grupo. Rap, é claro, tinha todas essas gravações de jogos e eles as organizaram. As partidas que valeram particularmente a pena foram escolhidas para servir como dados resumidos finais do Blue Rain. Mo Fan estava assistindo todas as batalhas 1v1 do Blue Rain na temporada regular, e amanhã Mo Fan apareceria na arena do grupo. Yi Xiu não tinha o hábito de esperar até um pouco antes da partida para anunciar a escalação. Normalmente ele anunciava um dia antes da partida. A escalação que eles usariam contra o Blue Rain foi anunciada naquela manhã. Nesta rodada, Mo Fan seria o segundo jogador na arena do grupo. Agora já era noite anterior ao jogo e todos estavam relaxando e ajustando suas condições. Mo Fan, no entanto, ainda estudava teimosamente os dados dos jogadores do Blue Rain. Não fique acordado até tarde. Shen Gogo, emocionado, deu-lhe um lembrete sincero. Mo Fan não respondeu, apenas acenou com a cabeça e continuou assistindo o vídeo atentamente. Os poucos perceberam que não havia possibilidade de conversar com Mo Fan, então não disseram mais nada e simplesmente foram embora. Lá embaixo, a partida havia terminado e as pessoas deveriam estar se dispersando depois de assistir a transmissão no Rap Internet Café. Mas agora parecia ainda mais animado do que durante a partida. Do topo da escada, Yi Xiu e os outros olharam para baixo e viram que seus 3 jogadores, Qiao Yifan, Lu Ji e Anveni, haviam sido cercados com entusiasmo. O que está acontecendo? Shen Gogo desceu imediatamente para perguntar ao gerente.
Acontece que esses 3 jovens se juntaram sorrateiramente a essa multidão de jogadores para curtir a partida com todos os outros, mas quando a multidão se dispersou, eles foram acidentalmente descobertos e reconhecidos. Jogadores que vieram ao Rap Internet Café. Sua atitude em relação ao Team Rap precisava ser mencionada? Eles rapidamente o cercaram e enviaram votos de felicidades a esses 3 jovens jogadores. Ei! Shenguogu correu diretamente para o sistema de parar na recepção do café e gritou para chamar a atenção de todos. Deixe nossos jogadores descansarem, ela gritou. Sim, Xiu. No final todos gritaram ainda mais alto que Shenguogu. E Xiu não foi pela porta dos fundos, em vez disso desceu as escadas do cibercafé. O grito de Shenguogu atraiu a atenção de todos e instantaneamente todos descobriram esta presença ainda mais emocionante. Acalmar. E Xiu foi até a recepção e pegou o microfone da mão de Shenguogu. Todos se acalmem. Se quiserem torcer por nós, todos são bem-vindos ao estádio ao vivo amanhã. E Xiu gritou. Vá feliz, vá. Todos cantaram com entusiasmo. Na verdade, todos estavam razoavelmente no controle, porque todos sabiam que amanhã seria o jogo de rap, e ninguém ousava incomodá-los muito naquele momento. Se alguém estivesse sendo particularmente difícil, os outros jogadores não aceitariam e resolveriam o problema sozinhos. Então, os 2 simples gritos de Yoshio foram suficientes para que todos entendessem e se acalmassem. Os 3 jovens se libertaram, agradeceram a todos pelo apoio e partiram com Yoshio. No meio do caminho de volta para sua residência, eles viram 2 silhuetas familiares agachadas no meio-fio. Um deles tinha fumaça de cigarro ao seu redor, enquanto o outro brincava com o que parecia ser uma corrente de bicicleta nas mãos. O grupo se aproximou silenciosamente e ouviu Wei Shen contando a Tiamat Bun tudo sobre seus anos de glória. Naquela época eu era a alma e a espinha dorsal de Blue Rain, uma pessoa sem a qual eles nunca poderiam viver. Wei Shen estava dizendo, com o rosto cheio de tristeza por refletir sobre o passado. Capítulo 1389. Preparativos de todos. Capítulo 1389. Preparativos de todos. Tradutor, nome-o-mi editor, nome-o-mi. Depois de proferir esta frase pensativa, Wei Shen não disse mais nada. Todos pensaram um pouco e perceberam que ele já havia falado dos detalhes, e esta era apenas a frase final. Eles estavam assistindo a partida há mais de 1 hora e não tinham visto Wei Shen ou Tiamat Bun durante todo esse tempo. Talvez os 2 estivessem sentados aqui à beira da estrada, com Wei Shen descrevendo os dias brilhantes de sua juventude. Alma que alma. Foram apenas 2 anos. Yixiu apareceu e o expôs impiedosamente. Besteira. Wei Shen se virou, mas quando viu que era Yixiu, ele estava bastante calmo. Sem mim, haveria pelo menos uma chuva azul? Wei Shen não estava exagerando aqui. Ele, como Yixiu, entrou no Círculo da Glória quando a Aliança da Glória Profissional ainda não existia. No começo, eles eram apenas jogadores comuns. A única maneira de ganhar a vida jogando era por meio de algumas transações no jogo. Na época, a guilda de Yixiu era excelente Nash, mas não foi ele quem criou essa guilda. A pessoa que criou a guilda na época provavelmente não tinha ideia de que isso estabeleceria as bases para o Clube Excellen era estabelecer uma dinastia. No início, Guild Excellen Dynasty era como qualquer outra guilda no jogo, criada por um jogador comum que reuniu alguns amigos no jogo para formar um grupo divertido que lhes permitiria jogar juntos. À medida que jogavam, alguns grupos se tornavam cada vez maiores, e depois que a Aliança da Glória foi estabelecida, algumas dessas guildas se tornaram a base do jogo para clubes e times. A excelente dinastia era assim, a guilda Blue Brook também era assim. O que foi diferente foi que o fundador da guilda Excellen Dynasty, Tong Xuan, tornou-se o chefe do clube do qual formava a base. Para Blue Rain, havia outros investidores, mas a guilda fundadora havia sido verdadeiramente estabelecida por seu primeiro capitão, Wei Shen, quando ele ainda jogava no jogo. Sem ele não haveria Blue Rain, esta afirmação não era um exagero. Amanhã, se vocês não conseguirem vencer meus juniores, isso seria muito embaraçoso, disse Wei Shen, olhando feio para os jogadores do rap. Deixar para trás seu antigo time e depois ter que lutar contra eles. Para a maioria das pessoas, isso foi uma coisa bastante triste. Mas Wei Shen levou 8 anos inteiros para concluir esse processo. 8 anos. Que sentimentos ele ainda tinha em relação a Blue Rain? Mesmo que a maior parte de sua conversa sobre seus dias gloriosos em Blue Rain nada mais fosse do que ostentação descarada, todos podiam dizer pela voz do velho como ele sentia falta do passado. Ele sentiu falta da juventude? Ou ele sentiu falta de Blue Rain? Ninguém perguntou mais porque todos sabiam que independentemente da atitude de Wei Shen em relação ao passado, ele agora era membro do rap e estava claramente do lado de rap. Amanhã vamos jogar bem, disse Yixiu. Vamos. Juntos na beira da estrada, os jovens aplaudiram e gritaram. Onde está Fang Hui? Depois que todos se acalmaram um pouco, Yixiu perguntou casualmente. Não vi aquele cara, disse Wei Shen. Cada um tinha sua própria maneira de se preparar para a partida, então o que esse mestre do jogo sujo estava fazendo? Todos estavam curiosos, mas ninguém o incomodava simplesmente por curiosidade. Bairro Upper Forest Park. Já era um pouco tarde, mas ainda havia muita gente passeando com os cães ou simplesmente aproveitando o ar noturno. Su Mushen e Tang Hou sentaram-se juntos em um banco de pedra ao lado da estrada, inclinando a cabeça para olhar o céu. O tempo hoje estava muito bom, como é que não há estrelas à noite? Su Mushen disse.
As estrelas estão sempre lá, mas, infelizmente, há muita poluição do ar. Não é que não existam, é apenas que não podemos vê-las. Ou pode ser porque a luz das estrelas é muito fraca e as luzes das cidades estão escondendo sua luz. Tang-Ho disse. Sim, é realmente uma pena. Su Muxen suspirou. A propósito, disse Tang-Ho de repente, na primeira vez que você jogou nos playoffs, como você se sentiu? A primeira vez? Eu estava muito nervoso, muito preocupado. Preocupado por não conseguir me sair bem o suficiente. Preocupado por não poder ajudá-lo, disse Su Muxen. Então, e mais tarde? Tang-Ho não perguntou quem era ele, era muito óbvio. Mais tarde. Era verdade, eu não me saí bem. Se eu tivesse feito melhor, então naquele ano, Esselen era provavelmente teria sido campeão novamente. Venkin perdeu para Yeshil 3 vezes em 3 playoffs. Mas dessa vez ele venceu porque ganhou um bom ajudante ao seu lado. E Yeshil não. A expressão de Su Muxen ficou um pouco triste. Tang-Ho de repente se arrependeu de suas palavras. Ela havia esquecido que Su Muxen havia conquistado o segundo lugar na primeira vez que participou dos playoffs. Este parecia ser um resultado muito bom, tão próximo do campeonato, mas na realidade foi extremamente doloroso. Aquela sensação de perder o sucesso por apenas um passo era o suficiente para fazer qualquer um desmaiar. Arrependimento, autoculpa, nenhum resultado poderiam provocar esses sentimentos tanto quanto um segundo lugar, quase sucesso poderia. Sinto muito, disse Tang-Ho. Não se preocupe, já faz muito tempo, disse Su Muxen. Fazia muito tempo. Tang-Ho não pôde deixar de se perguntar. Naquela época, o campeonato havia escapado por pouco do alcance do Esselen Era nas finais e depois disso, o Esselen Era nunca mais entrou nas finais. O sentimento de culpa de Su Muxen não só se intensificaria com o passar dos anos? Ela sempre sentiu que não ajudou Yeshil o suficiente? Desta vez venceremos com certeza. Tang-Ho disse. Você não está nervoso? Su Muxen perguntou a ela com um sorriso. Achei que não ficaria nervoso, mas agora estou percebendo que não é o caso, disse Tang-Ho. Nervosismo? O que é que foi isso? Até agora, as coisas que deixavam a maioria das pessoas nervosas só deixariam Tang-Ho mais animado, mais determinado. Mas desta vez, excitação, determinação, tudo isso estava lá, mas não foram suficientes para dissipar completamente o nervosismo. Tang-Ho descobriu que seu coração ainda continha uma sensação de medo e ela admitiu isso. Realmente. Su Muxen continuou a sorrir. Então isso pode ser uma coisa boa. Você sabe, sempre pensei que você estava com muita falta de nervosismo. Claro, não é bom ficar muito nervoso, mas não ficar nem um pouco nervoso, isso também não parece muito bom. Até Yeshil fica nervoso? Tang-Ho disse. É claro que ele está nervoso. Na verdade, ele esteve extremamente nervoso durante toda a temporada. Se não, então como ele pôde trabalhar tanto e colocar todo o seu esforço em tudo? Su Muxen disse. Eu certamente não poderia dizer, murmurou Tang-Ho. O nervosismo pode ser transformado em ação. Quanto a você, você deve aproveitar essa rara sensação de nervosismo. Para você, isso não é um obstáculo, é alimento, disse Su Muxen. Este é o método para reduzir o estresse dos playoffs? Transforme seu nervosismo em remédio e coma? Tang-Ho disse. Este não é um bom método? Su Muxen disse. Parece que esse é o único caminho, disse Tang-Ho. Ela essencialmente entendeu o que Su Muxen quis dizer. Oh, vocês dois estavam aqui esse tempo todo. Naquele momento, Yeshil com um grupo de velhos e jovens também havia retornado ao bairro. Enquanto caminhavam pela estrada, viram as duas pessoas sentadas no banco de pedra. Sim. Su Muxen e Tang-Ho se levantaram, também preparados para voltar para casa. Agora, quase todos os rap estavam reunidos aqui. Só faltavam Mofan, que ainda assistia vídeos na sala de treinamento, e Fang Hui, que ainda não tinham visto por aí. Para onde no mundo aquele Fang Hui fugiu? Yoshio mais uma vez se perguntou. Ele foi dormir. Su Muxen disse. Ele voltou um pouco depois das 8 e foi dormir, disse Su Muxen. Ele dormiu às 8? Todos trocaram olhares. Às 8, Yeshil, Kiao Yifan, Anveni e Lu Ji estavam assistindo ao jogo desta noite. Wei Shen e Xiamed Bun estavam sentados à beira da estrada trocando histórias de orgulho. Su Muxen e Tang-Ho estavam passeando pelo bairro e conversando. E Fang Hui naquela hora aparentemente já tinha ido para a cama. Dormindo às 8. Quanto tempo esse cara planeja dormir? Wei Shen exclamou. É assim que ele está lidando com a pressão? Todos se perguntaram. Ou talvez ele esteja com medo de ficar nervoso demais para dormir, por isso foi para a cama tão cedo, para ter mais tempo para se cansar, continuaram a discutir. No entanto, ninguém estava tão curioso a ponto de verificar se Fang Hui estava realmente dormindo. Esse foi o padrão desta noite antes da competição, todos se dispersando antes de voltarem juntos no final. Na manhã seguinte, quando Yeshil acordou e desceu, viu ninguém menos que Fang Hui. Como esperado de alguém que foi para a cama às 8, ele estava cheio de energia na sala enquanto lia o jornal. 301 perdeu muito. Ao ver Yeshil descer, Fang Hui cumprimentou e fez este comentário. Em suas mãos estava a edição de hoje do Sports Weekly, que ele já havia saído para comprar esta manhã. Agora que era temporada de playoffs, a quantidade de exemplares disponíveis deste jornal era bastante escassa, principalmente por estarem próximos à área do antigo clube Esselen Era. Se você não fosse muito cedo, talvez nem conseguisse comprar uma cópia. Sim, eu vi a partida, disse Yeshil. Aqueles velhos da tirania ainda estão trabalhando duro? Fang Hui disse. Bem, é claro, como não poderiam, disse Yeshil.
mas o relatório dizia que eles jogaram de forma defensiva, disse Fang Hui. A estratégia deles tem algumas mudanças. Não é mais a luta feroz e o ataque à tirania de antes, disse Ye Xiu. Eles estão indo mais devagar? Fang Hui disse. Ye Xiu assentiu. Eles podem ser nossos próximos adversários. Será uma luta difícil, disse Fang Hui. Dois jogadores de alto nível não precisavam falar muito. Algumas frases simples foram suficientes para entender a situação. Como a tirania tinha muitos veteranos, do ponto de vista de quem está de fora, pareceria que eles não eram adequados para um ritmo rápido. Os veteranos eram mais adequados para uma luta constante para maximizar o uso de sua experiência e paciência ao lidar com o oponente. Mas a tirania nunca havia usado tal estilo antes. Eles lutaram ferozmente e atacaram por 10 anos. Mesmo assim, nos playoffs desta temporada, eles diminuíram o ritmo como um todo. A tirania não estava apenas rotacionando seus antigos veteranos para deixá-los preservar suas forças. Eles ajustaram suas estratégias desde o início, construindo um novo caminho que lhes convinha melhor, em vez de confiar no ritmo que sempre tiveram. Esses velhos não são os únicos que estão se tornando mais temíveis, disse Ye Xiu. Há também Zhang Xinji, disse Ye Xiu. Seu estilo sempre se adequou melhor a esse tipo de ritmo lento. Apenas olhando para o estilo de jogo, ele e Tirani não se encaixam, mas por causa de sua personalidade, ele poderia se forçar a se adaptar a táticas que não combinavam com ele. Mas agora, o estilo de Tirani está se desenvolvendo na direção de sua verdadeira força. Capítulo 1390. Proteção da equipe. Capítulo 1390. Proteção da equipe. Tradutor, Nome Mi editor, Nome Mi. No final, Rap só teria chance de enfrentar a tirania se conseguisse passar nesta rodada. Era um pouco cedo para se preocupar com eles agora. Mais urgentemente, Rap precisava se concentrar em jogar bem na partida contra o Blue Rain. Nesta semana, além de se familiarizarem com seus novos equipamentos, a Rap se preparou ativamente para enfrentar o Blue Rain. Eles não pensaram em mais nada, se preparando apenas com Blue Rain em mente. E agora era a hora de trazer tudo isso para o campo de batalha. Durante a temporada regular, Rap enfrentou Blue Rain 2 vezes e perdeu miseravelmente, 1-9 e 2-8. Desta vez, o que Rap usaria para tentar derrotar Blue Rain? A edição de hoje do Sports Weekly analisou esta questão. O Sports Weekly, que virou edição diária após o início dos playoffs, teve seu conteúdo dividido em 2 tópicos. Uma parte se concentraria na partida que acabará de terminar no dia anterior, enquanto a outra parte analisaria a próxima partida daquela noite. O conteúdo era detalhado e substancial, e os jogadores adoraram, mas estes foram dias agitados para os profissionais da mídia. Pelas pesquisas online, parecia que Blue Rain era muito mais favorecido para vencer. Cerca de 73% dos eleitores os apoiaram, enquanto apenas 27% foram a favor do Rap. Mas Rap não recuaria diante de tais números. Quando enfrentaram o Excelen Era na Challenger League, a taxa de apoio deles foi ainda mais patética que isso, mas e daí? Se os votos determinassem o resultado final, então não haveria necessidade de partida, apenas entregaria o prêmio após o término da votação. No dia da partida não haveria mais treinos pesados, mas os jogadores ainda tiveram que mexer um pouco nos computadores. Afinal, não havia como esperar até que a partida começasse a esquentar. Naquela tarde, todos os jogadores do Rap chegaram à sala de treinamento do Rap, cada um sentado em frente ao computador e abrindo Glory. Alguns jogavam bastante a sério, enquanto outros eram mais casuais e relaxados. Eles não precisavam mais de Ye Xiu para ensiná-los. Aquecendo antes de uma partida, isso era algo que todos eles tinham que fazer durante a temporada regular também. Depois de passar por essa temporada, todos sabiam quais métodos gostavam de usar para se aquecer, então cada um fez o que queria. E à medida que ajustavam constantemente sua condição, observavam os minutos e segundos passarem. Quando eram 5 horas, Shengogo veio chamar todos para jantar. Em dias de jogos, geralmente comiam mais cedo do que o habitual. Neste momento faltavam apenas 3 horas para o início da partida e a atmosfera estava incrivelmente pesada. Shengogo só comeu algumas mordidas antes de se sentir satisfeito, lutando para continuar o ato. Em comparação, os jogadores pareciam um pouco mais relaxados que ela. Depois de comerem, eles se dispersaram para fazer suas coisas, até voltarem juntos às 7 horas, hora de ir ao estádio. Saia do Rap Internet Café pela porta dos fundos, atravesse a rua, entre no estádio pelas passagens dos jogadores. Rap já havia percorrido esse caminho durante uma temporada inteira, mas nunca tão seriamente quanto agora. Era como se cada passo que dessem agora afetasse o resultado final desta partida. A sala de preparação já estava pronta, o ar-condicionado já ligado para deixar a temperatura confortável. Depois que todos entraram, eles encontraram um lugar e se sentaram, e então ficaram em silêncio. Muito sufocante. Shengogo sentiu profundamente a pressão no ar. Em um momento como este, ela realmente deveria dizer alguma coisa. Shengogo olhou para Ye Xiu e olhou para Wei Shen. Esses 2 veteranos normalmente tomariam muito cuidado ao ajustar a atitude e a atmosfera da equipe, então por que não estavam dizendo nada agora? Foi porque eles também estavam se sentindo reprimidos por essa atmosfera? Devo dizer alguma coisa? O que eu digo? Boa sorte? Relaxar? Não fazia sentido enfatizar repetidamente esse tipo de lema. Ela deveria ter preparado algumas piadas. Talvez isso tivesse algum efeito agora. Shengogo pensou e pensou, mas ainda não sabia o que deveria dizer. Mas finalmente Ye Xiu começou a falar.
Todo mundo se lembra das estratégias? Preciso repassá-las? E Ishio disse. Todos trocaram olhares e balançaram a cabeça silenciosamente. Ninguém falou. Milímetro, as chaves são apenas mudanças espontâneas. Temos uma grande vantagem nisso. Em termos de digitação, tenho certeza que posso deixar o Venzou para trás comendo poeira. Houve algumas risadas secas. E o Venzou, como jogador profissional, tem velocidade de mão completamente insuficiente, disse Ishio. Mas ele ainda conseguiu se tornar um jogador de nível All-Star. Você sabe por quê? Todos balançaram a cabeça. Para ser honesto, eles não estavam com muita vontade de adivinhar coisas assim agora. Ele aproveita seus pontos fortes e evita seus pontos fracos, disse Ishio. Bobo, certo? E Ishio riu. Mas esta é a verdade. Nesta aliança, não há ninguém melhor do que ele para fazer isso. Este é o estilo de Yu Venzou, e este é o estilo estratégico da equipe Blue Rain como um todo. Desde que sua alma, a pessoa sem a qual eles nunca poderiam ficar, seu capitão anterior, Wei Shen, se aposentou, Blue Rain tem aumentado. Foda-se. Wei Shen teve que intervir. Todos riram de novo, e desta vez não foi tão tenso como antes. Já que nosso oponente nesta rodada é Blue Rain, aconselho a todos que aprendam com nosso camarada Yu Venzou. Evitem suas fraquezas e usem seus pontos fortes. Cada um de vocês, coloque ferozmente suas forças neste campo de batalha para que todos possam ver. Se você puder fazer isso, então você não terá um único arrependimento em seu coração. Não se preocupe se não for suficiente. Todos têm suas áreas que faltam, e é por isso que somos uma equipe. Onde falta uma pessoa, as outras 4 vêm para reforçar. Isso é ser uma equipe. Todos protegem as costas de seus companheiros e, portanto, todos têm alguém protegendo-os. Então fique tranquilo e avance com ousadia. Feliz, é hora de subir ao palco. Assim que Ishio terminou de falar, um trabalhador bateu na porta da sala de preparação de rap, chamando-os ao palco. Vamos! Ishio ligou e todos se levantaram e saíram da sala de preparação. Do outro lado do corredor, os jogadores do Blue Rain também estavam saindo da sala. As duas equipes se alinharam na passagem, com os dois capitães bem na frente. Como o discurso que Ishio acabará de fazer começou com Yu Venzou, os membros do rap não puderam deixar de dar uma olhada extra neste capitão do Blue Rain, cuja velocidade de mão não estava à altura. Você adivinhou que as temos na manga? Ishio, parado na frente da fila, perguntou a Yu Venzou. Não fizemos isso, e o Venzou sorriu. Ele nem se preocupou em tentar adivinhar. Não me importo de contar agora, disse Ishio. Eu também estava esperando por este momento, disse Yu Venzou. É equipamento, disse Ishio. Oh, seu guarda-chuva de miríades de manifestações não está mais arrastando todo mundo para baixo? E o Venzou disse. O guarda-chuva de Lord Green esteve no nível 70 durante toda a temporada. No momento, não importa os personagens principais, qualquer personagem com uma arma de prata definitivamente teria sua arma atualizada primeiro. Então, essencialmente, todos eles estavam agora no nível 75. Para armas, 70 era praticamente um número extinto. Hehe, devo dizer que vocês vão me arrastar para baixo, e o Shio riu. Mataria você parar de se gabar? Por fim, a pessoa que estava atrás de Yu Venzou não conseguiu mais se conter. Uau! Quantas frases nós dissemos um ao outro agora há pouco. Ele realmente durou até agora sem abrir a boca. Deve ter sido muito difícil, hein? E Ishio disse a Yu Venzou com extrema surpresa. Haha, Yu Venzou só conseguiu rir. O que mais ele poderia dizer? Mais tarde, quando você ver isso, tente não chorar de medo, e Ishio se virou e disse a Huang Xiaotian. Tente não chorar quando perder também, retrucou Huang Xiaotian. Como eu poderia perder? Ishio disse altivamente. Tenha vergonha. Você já perdeu 2 vezes. Huang Xiaotian estava se referindo à temporada regular. Eu não perdi. Nessa época, Ishio abandonou o time de que sempre falava. Se apenas falando sobre si mesmo, ele realmente não havia perdido. Ele teve 37 vitórias consecutivas. Isso foi sorte. Claro, Huang Xiaotian teve que continuar teimosamente. Que tal você ter sorte para eu ver? Ganhei apenas 37 consecutivas. Deixei uma de fora propositalmente. O recorde está implorando para ser quebrado. Não importa o quão teimoso Huang Xiaotian fosse, ele não se atreveu a aceitar esse desafio. Felizmente, naquele momento, os trabalhadores sinalizaram para as duas equipes começarem a entrar. Vamos! O time visitante entrou primeiro, mas Yu Venzou não se esqueceu de cumprimentar Ishio ao sair, antes de entrar no estádio propriamente dito. Para um estádio que não era seu estádio, receber aplausos educados era suficiente. Aplausos e outras coisas, mesmo que seus próprios torcedores os tivessem seguido até aqui, seriam definitivamente reprimidos pelos torcedores do estádio. Como os torcedores da casa tolerariam que os visitantes enlouquecessem em seu gramado? O estádio se iluminou com uma projeção de Sfoxaar, que fazia alguns movimentos aleatórios. A chance de agir com calma ou qualquer outra coisa, claro, não seria dada aos personagens do time visitante. Foi bom o suficiente para que eles não os atacassem. O locutor ao vivo fez uma introdução superficial para Yu Venzou, antes de chamar o próximo ao palco. Huang Xiaotian apareceu imediatamente e seu tratamento foi quase o mesmo que Yu Venzou recebeu. Esse tipo de coisa era comum e acontecia nos estádios de todos. Os jogadores do Blue Rain tinham visto o mundo, então é claro que isso não os incomodaria. Um por um, os jogadores subiram ao palco. E então, quando chegou a hora de rap, o som foi imediatamente diferente.
No momento em que Yeshil saiu do corredor, os gritos e aplausos encheram instantaneamente todo o estádio. Na projeção, Lord Green exibiu as muitas mudanças do Myriad Manifestations Umbrella, enquanto Yeshil acenava para o público de todos os lados. Até mesmo a quantidade de tempo concedida foi diferente da que Blue Rain recebeu. Quanto à introdução, eles apenas desejaram poder descrever todas as suas gloriosas realizações da maneira mais extravagante possível. Um por um, os jogadores de rap subiram ao palco, apertaram as mãos e se separaram. Restaram 2 pessoas, sem dúvida os primeiros jogadores da arena do grupo, com preguiça de sair e depois voltar. Yeshil, é Yeshil. O comentarista Pan Lin já estava gritando com entusiasmo. Yeshil foi na verdade o primeiro jogador de rap na arena do grupo. Já eram os playoffs e ele ainda queria ir primeiro? Antes da partida, praticamente ninguém previu esse arranjo. Com a incomparável habilidade 1v1 de Yeshil, todos esperavam logicamente que ele seria o 4º na escalação. Mas agora ele foi o primeiro. Quanto a Blue Rain, o primeiro foi o Keymaster Song Xiao. Seu Mr. Clutch foi colocado em primeiro lugar na arena do grupo. Que tipo de planos e esperanças estavam por trás dessa escolha? Depois de se cumprimentarem, os dois se dirigiram para os estandes de seus concorrentes. Rap realmente enviou Yeshil como primeiro jogador na arena do grupo. Pan Lin ficou maravilhado. Isso é completamente inesperado. Treinador Lee, o que você acha disso? Eu acho que isso é principalmente para aumentar o moral de Rap. Rap tem muitos novatos, afinal, e está a primeira vez deles nos playoffs. A pressão é definitivamente alta. Se Yeshil for primeiro, ele pode conseguir uma vitória e levantar o ânimo, bem como diminuir a responsabilidade daqueles que o seguem. Acho que esse é o plano de Rap, disse Lee Bibo, fazendo o possível para especular. Capítulo 1391, nível 80. Capítulo 1391, nível 80. Tradutor, nome Mi editor, nome Mi. Os 2 jogadores entraram em suas cabines e seus personagens foram carregados. A partida estava prestes a começar. Foi quando algum tipo de alvoroço irrompeu entre o público no estádio, e então, o comentarista da transmissão ao vivo Pan Lin também gritou de repente, de jeito nenhum. O que? Lee Bibo ficou intrigado. O carregamento do personagem era sempre o mesmo, então ele não prestou atenção. Pan Lin hesitou. Agora mesmo na tela de carregamento do personagem, quando chegou a Lord Green, seu equipamento passou e Pan Lin pensou ter visto um 80 na seção de nível. No entanto, era apenas um flash e ele não tinha certeza do que tinha visto exatamente. A tela de carregamento do personagem era uma tomada fixa, não haveria nenhuma tomada especial. Assim Pan Lin não disse nada, apenas pediu apressadamente ao cinegrafista que mostrasse o equipamento de Lord Green assim que entrassem na partida. O alvoroço que ocorreu brevemente no estádio de rap também foi porque algumas pessoas viram o nível 80 no equipamento de Lord Green. Apenas 1 ou 2 pessoas, então pode ser que elas tenham lido mal, mas então aquelas pessoas que pensaram que tinham lido mal perceberam que muitas pessoas estavam lendo mal hoje. Os personagens carregaram rapidamente e antes que o público descobrisse o que estava acontecendo, tudo terminou e os personagens apareceram no mapa, simbolizando o início da partida. A transmissão ao vivo exibiu imediatamente o equipamento de Lord Green. Boom! O público explodiu. Desta vez, todo o público pôde ver claramente, nível do equipamento, nível 80. E não foi apenas por um equipamento. Arma, guarda-chuva de inúmeras manifestações. Acima, armadura de alma dissonante. Sapatos, botas Cloud Breaker. Cinto relâmpago de corrente. Cabo, alvorada civil. Distintivo, divisor de céus. Anel direito, furacão. Do equipamento de Lord Green, essas 7 peças de equipamento prata eram de nível 80. Lord Green tem equipamento de nível 80 equipado. O que está acontecendo? Desta vez Pan Lin pôde ver claramente e não precisou suspeitar que havia errado, o que significa que estava livre para gritar sobre isso. Lee Bibo também ficou completamente mudo. Equipamento de nível 80? Que diabos? Não houve necessidade de mencionar o público. O estádio era naturalmente uma cacofonia de confusão. Todos ficaram primeiro chocados e sem palavras, depois explodiram em discussão. Nem o árbitro foi poupado. Quando ele viu o equipamento nível 80, seu cérebro praticamente entrou em curto-circuito. Então, seu primeiro pensamento depois disso foi se perguntar se algo havia dado errado com o sistema. Eles precisaram pausar a partida? Então, os jogadores do Blue Rain também ficaram surpresos ao ver o equipamento do nível 80. Equipamento nível 80? O que está acontecendo? Huang Xiaotian expressou sua perplexidade. Embora não fosse ao ponto de chorar de medo, ele teve que admitir que Yeshil realmente conseguiu chocá-los desta vez. E o Wenzhou claramente não esperava que as melhorias em seus equipamentos representassem um aumento de nível para 80. Porém, após um momento de choque, ele começou a organizar seus pensamentos. É um erro do sistema? Todos os outros membros do Blue Rain se perguntaram. No entanto, o Wenzhou não pensava assim. O equipamento e o sistema seriam todos verificados antes da partida, para garantir que a partida transcorresse sem problemas. Não era como se não tivessem ocorrido pequenos erros no hardware antes, mas erros nos dados não ocorreram nenhuma vez desde o início da aliança, então por que agora? Os personagens estão no nível 75, isso é certo. E o Wenzhou distraiu-se desses incidentes e começou a analisar isso de forma lógica.
Para personagens de nível 75 equiparem equipamentos de nível 80, então deve haver uma estatística de requisito de nível -5 no equipamento. E o Venzou pensou rapidamente nisso. No entanto, como eles criaram esses equipamentos de nível 80 é um mistério completo. Claro, e o Venzou não saberia. Se o fizesse, então Blue Rain também teria equipamento de nível 80. A pesquisa e desenvolvimento da REP é tão qualificada? Huang Xiaotian exclamou em estado de choque. O equipamento de nível 80 foi suficiente para deixar todas as potências comendo poeira. A discussão irrompeu em todos os lugares. Depois de Yu Venzou, os comentaristas Pan Lin e Li Bibo logo descobriram que esses equipamentos de nível 80 tinham uma estatística de requisito de nível -5, tornando-os utilizáveis, o que era relativamente óbvio. No entanto, depois disso, ninguém poderia dizer como REP conseguiu criar equipamentos de nível 80 sob um limite de nível 75. Então este é o craque que REP preparou para os playoffs. Pan Lin exclamou na transmissão. Equipamento de nível 80? Como? A partida continuou. Depois de confirmar que nada havia de errado com o software ou hardware, ele não teve motivo para pausá-lo. Atualmente Song Xiao em campo também descobriu que seu oponente possuía equipamento de nível 80 e ficou naturalmente chocado. Já está com medo? Yi Xiu perguntou. Mesmo assim, isso não significa que possam recuar. Song Xiao respondeu. Como esperado do mais renomado jogador de Clutch da aliança, Mr. Clutch. Contra Yi Xiu, que venceu 37 partidas individuais consecutivas nesta temporada, contra esta chocante revelação do equipamento nível 80, Song Xiao expressou seu choque, mas logo se acalmou. Com medo? Recuar? Ele estava apenas brincando. Na verdade, ele estava tratando esta partida como qualquer outra, focado em conquistar a vitória. Vamos então! Yi Xiu gritou e então os dois avançaram. A escolha do mapa da arena de grupo naturalmente não poderia considerar apenas as necessidades de Yi Xiu. Um mapa simples e limpo seria ótimo para ele e Tang Hou, mas para aqueles como Fang Hui, que dependiam do jogo sujo, então seria um grande problema. Assim, o mapa da arena do grupo tinha que atender às necessidades de todos, por isso normalmente conteria uma variedade de terrenos. Porém, não parecia que nenhum dos dois participantes tivesse intenção de usar o terreno, os dois estavam indo diretamente para o centro. Assim que eles estavam prestes a se encontrar, com todos antecipando ansiosamente como este equipamento de nível 80 funcionaria espetacularmente, Lord Grind e Yi Xiu desviou de repente. Yi Xiu, tendo mantido um estilo direto e de força bruta por 37 rodadas, de repente decidiu mudar para ser estratégico na primeira partida dos playoffs. Yi Xiu decidiu contra um confronto frontal, observou Pan Lin. Uma escolha sábia, comentou Li Bibo. A arena de grupo é diferente das partidas individuais. É preciso derrotar seu oponente com custo mínimo para si mesmo, então, se possível, é melhor usar o ambiente e jogar estrategicamente. Os estilos de força bruta não são realmente os mais adequados para arenas de grupo. Em partidas individuais, suas vitórias serão vitórias. Não importa se eles derrubarem um oponente com grande custo ou se conseguirem derrubar um oponente sem perder uma gota de saúde. No entanto, na arena de grupo, esses dois resultados são completamente diferentes. Mas muitas equipes ainda têm jogadores de estilo força bruta em sua escalação de arena de grupo. Não parece que alguém evita que eles joguem na arena de grupo, Pan Lin mencionou. A força bruta é um estilo que os jogadores usam, mas não é imutável. Na arena de grupo, os jogadores do estilo de força bruta podem jogar com um pouco mais de sabedoria. Assim como Yi Xiu para as competições individuais, ele manteve um estilo de força bruta, mas agora com a arena de grupo, ele decidiu ser um pouco mais flexível, disse Li Bibo. Mas alguns jogadores parecem continuar usando a força bruta mesmo na arena do grupo, argumentou Pan Lin. Sim, afinal, tudo tem suas exceções. Situações diferentes exigirão atitudes diferentes, disse Li Bibo. Os dois pararam a conversa ali. Atualmente Lord Grind e Yi Xiu desviou para a esquerda, indo em direção ao flanco direito de Song Xiao. No entanto, como Yi Xiu só desviou depois que os dois se viram, Song Xiao sabia exatamente para onde Lord Grind tinha ido e já estava de olho naquele lado. Yi Xiu não agiu como muitos profissionais do jogo sujo, escondendo-se e esperando por uma chance. De uma abertura daquele lado, Lord Green espiou pela esquina e bum bum bum, 3 mísseis antitanque vieram explodindo. Sung Xiao estava com os olhos daquele lado e viu Lord Green assim que espiou. Os 3 mísseis antitanque não podiam nem contar como um ataque furtivo ainda. Bum! Receding Tidis foi atingido por um dos mísseis. A força da explosão o fez recuar alguns passos, mas Receding Tidis logo se estabilizou. Ele fez isso de propósito. Li Bibo percebeu imediatamente. Ele está testando o poder de ataque de Lord Green, explicou Li Bibo. Muitos equipamentos foram alterados, causando uma grande mudança nas estatísticas. Embora as 4 estatísticas básicas ainda pudessem ser vistas, eles precisavam de experiência para entender o poder de ataque de Lord Green. Song Xiao tinha uma boa noção das consequências de ser atingido por esse ataque e ao mesmo tempo estava dando informações ao resto da Blue Rain. No futuro eles continuarão a enfrentar Lord Green de Yi Xiu, então eles tiveram que se apressar e coletar dados. Lord Green trocou vários equipamentos de uma vez, muito eficaz. Todos os dados que as equipes coletaram sobre ele durante a temporada regular são praticamente inúteis agora. Tudo terá que começar do zero, mencionou Pan Lin.
O que é ainda mais problemático é que o Myriad Manifestations Umbrella claramente tem estatísticas diferentes dependendo da forma, acrescentou Lee Bibo. Rap realmente lançou uma bomba e tanto. Pan Lin disse. No momento, simplesmente não sabemos se apenas Lord Green viu tais melhorias ou se todos os personagens de Rap viram, continuou Lee Bibo. Saberemos em breve. Pan Lin parecia bastante animado. HM. Depois que Yeshil deixou Lord Green atacar, ele se escondeu novamente. Lee Bibo voltou à partida. Song Xiao também não está com pressa. Ele está tentando descobrir o poder de ataque de Lord Green? Conselheiro Lee, o que você acha desse ataque? Pan Lin perguntou. O dano do ataque aumentou claramente, disse Lee Bibo. Esta temporada o fez sentir cada vez mais que estava ficando para trás. Ele estava se preparando para fazer algumas revisões e estudos mais aprofundados. Na verdade, foi muito difícil conseguir muito com um único ataque. Isso foi algo decidido tanto pelo poder de ataque do atacante quanto pela defesa do alvo. Lee Bibo era como público, ele não conhecia as estatísticas reais dos personagens, então seria impossível pedir-lhe para deduzir muito de um único golpe. Os membros do time Blue Rain pelo menos conheciam a defesa do personagem de seus companheiros de equipe e podiam derivar o ataque do dano sofrido. Quanto aos outros espectadores, aos olhos deles, haveria 100 cálculos de dano diferentes de Lord Green lutando contra 100 oponentes diferentes. Seria extremamente difícil descobrir o verdadeiro poder de ataque de Lord Green. Embora Lee Bibo estivesse estudando, ele não conseguia descobrir algo tão difícil em tão pouco tempo, a menos que uma equipe estivesse disposta a fornecer suas estatísticas. Infelizmente isso não foi possível. Então, ele só poderia dizer que o dano de Lord Green aumentou, o que era claramente desnecessário. Se seu poder de ataque não tivesse mudado, então qual seria o sentido de trocar todo aquele equipamento de nível 80? Capítulo 1392, Contra-ataque. Capítulo 1392, Contra-ataque. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Nenhum dos lados fez qualquer movimento. Pan Lin gritou. Isso normalmente seria chato, mas Pan Lin estava animado. Ele estava ansioso para saber o que o equipamento de nível 80 poderia fazer. Lee Bibo encontrou as informações de Lord Green e comparou as estatísticas antes e depois. As 4 estatísticas principais foram exibidas claramente, então Lee Bibo esperava encontrar rapidamente algo que pudesse analisar. Lord Green está se movendo profundamente. Ele poderia estar procurando o melhor ângulo de ataque? Mas a área em que ele está deve estar dentro da linha de visão de Song Xiao. Não parece haver nenhum local onde ele possa montar um ataque furtivo. Ele vai se aventurar ainda mais longe? Pan Lin continuou a comentar. Normalmente, se não fosse um momento decisivo, essas observações raramente seriam ditas. No entanto, neste momento, parecia que Pan Lin iria analisar os movimentos do polegar de Lord Green. Assim como pensei, Lord Green está indo ainda mais fundo. Ele está planejando fazer uma grande reviravolta. Song Xiao também se mudou. Recedintides está avançando. Song Xiao realmente merece ser chamado de Senhor Clutch. Ele tem uma força mental excepcional. É bastante ousado da parte dele seguir em frente. Lord Green já se mudou, então interromper não será perigoso. Na verdade, ele pode ser capaz de ver através das intenções de Yeshil dessa maneira. O que Pan Lin murmurou para si mesmo. Por um momento ele não foi capaz de continuar. Ele foi ambicioso demais ao adivinhar as intenções de Yeshil. Yeshil não se moveu de acordo com sua análise e, em vez disso, moveu-se na direção oposta do que esperava. Essa surpresa o pegou sem palavras. No entanto, com o Recedintides de Song Xiao se afastando, agora não havia vestígios de Lord Green. Ele calculou tudo com tanta precisão? Pan Lin ficou chocado. Embora fosse apenas uma brincadeira pequena, ser capaz de ler alguém tão profundamente era realmente assustador. Neste momento, a transmissão foi interrompida em um replay em câmera lenta. Pan Lin entendeu de repente. Não foi um cálculo. Havia um ângulo da posição anterior de Lord Green onde ele podia ver Recedintides. Como esperado de Yeshil, Lee Bibo voltou à partida. Ele é extremamente proficiente neste mapa, uma característica que poucos jogadores jovens possuem. Os jovens jogadores não têm atenção aos detalhes dos mapas, o que é uma grande vantagem para o time da casa. Kiao Ifan do Rap também é muito bom nessa área. Pan Lin mencionou seu nome. Ele tem um bom mentor ao lado dele. Lee Bibo suspirou. Pan Lin inconscientemente pensou em outros jogadores do Rap que não eram particularmente fortes nesta área. Por exemplo, Stiamed Boon e Tang Ho não foram minuciosos o suficiente na utilização do mapa. Dizer tudo isso destruiria os elogios de Lee Bibo, então ele se conteve. Song Xiao não viu Lord Green, então, em vez de fazer com que Recedintides continuasse se movendo em linha reta, ele circulou em sentido inverso. Song Xiao é muito experiente, disse Lee Bibo. Mesmo que ele não veja seu oponente, pela distância que percorreu, ele tem uma ideia aproximada das possíveis posições de Lord Green. Se Lord Green não estivesse nessas áreas, ele não teria sido capaz de desaparecer do mapa tão rapidamente. Os dois lados são, no canto inferior direito da transmissão, uma visão aérea do mapa apareceu. As posições dos dois personagens foram representadas como pontos à medida que se moviam. A câmera alternava constantemente entre os dois personagens, dando uma sensação de tensão. Mais perto, mais perto. Os dois lados se aproximaram. No próximo cruzamento os dois se encontrariam. Todos prenderam a respiração. De repente Lord Green pulou.
O ninjato da Myriad Manifestations Umbrella ficou preso na parede. A parede que originalmente não podia ser saltada foi escalada instantaneamente através do uso da habilidade especial da classe ninja. Isso é trapaça. Era isso que Pan Lin queria gritar. As surpresas dos não especializados ainda transmitiam uma sensação de trapaça mesmo depois de uma temporada regular inteira. O processo de pensamento de todos era diferente do de Yeshil. Eles precisavam despender uma certa quantidade de tempo e esforço para entender o que um profissional não especializado poderia fazer. Como resultado, quando viam Lord Grind e Yeshil em uma partida, eles pensavam constantemente, por que não pensei nisso? O cinegrafista também estava confuso. Ele não tinha certeza de qual perspectiva de primeira pessoa deveria observar para melhor exibir essa rapidez. Ele deveria usar a visão de caçador de Yeshil para mostrar sua perspicácia? Ou ele deveria usar a visão de presa confusa de Song Xiao para mostrar desamparo? Não houve tempo para pensar com cuidado. A câmera mudou instintivamente para um ponto de vista. A perspectiva de Song Xiao. Recedintides estava se movendo. Então, uma granada apareceu de repente e caiu na frente dele. Incrível demais. O cinegrafista gritou em seu coração. A perspectiva de Song Xiao deu destaque a este clipe de granada. De cima para baixo, a imagem da granada ficou maior à medida que Recedintides se movia. Tudo ficou quieto quando a granada caiu. Era como se a cena fosse estática. Se ao menos pudesse ser em câmera lenta, o cinegrafista ainda estava obcecado com a foto. Bang! A granada explodiu e Lord Green caiu do céu. Role, role, role. O Recedintides de Song Xiao rolou para trás 3 vezes e depois disparou uma bala de Ki. Todos os espectadores ficaram assustados ao ver essa emboscada repentina. No entanto, o próprio Song Xiao estava calmo como sempre. Ele reagiu prontamente e apropriadamente. 3 rolos para trás aumentam a distância entre Recedintides e Lord Green, e então uma bala de Ki na menor abertura. Lindo! Pan Lin gritou. A emboscada de Yeshil foi linda, mas a resposta de Song Xiao também foi. Este nível de jogo foi realmente merecedor dos playoffs. Foi apenas a primeira troca, e Pan Lin sentiu que merecia o preço do ingresso. Infelizmente, ele não teve tempo de elogiar esse momento porque ainda havia uma batalha em andamento. A bala que voou para fora. Lord Green não se esquivou e aguentou o golpe para permanecer no ataque. Mesmo que seja na arena do grupo, às vezes é necessário fazer uma exibição dura. Li Bibo elogiou. Ao aguentar o golpe, Yeshil manteve a iniciativa. Mas por causa da resposta calma de Song Xiao, a emboscada não causou muitos danos. A batalha mudou repentinamente para um confronto direto. Uma emboscada não parece ser uma boa escolha contra um jogador com forte força mental como Song Xiao, disse Pan Lin. Yeshil foi pelo menos capaz de ganhar a iniciativa através disso, disse Li Bibo. Ninguém teria qualquer objeção a isso. Em um confronto direto, Lord Green atacaria 70% das vezes. Mas não se pode dizer que Song Xiao esteja em desvantagem, disse Pan Lin. Song Xiao estava 70% defendendo e 30% atacando. Sim, ele parecia um pouco atrasado, mas seu ritmo era constante. Um estilo de jogo de contra-ataque defensivo tão constante é o estilo do Blue Rain, disse Li Bibo. O personagem curandeiro exemplificou até certo ponto o estilo da equipe. Dos 8 times dos playoffs, Sansara, Tyranny, Rap, Thunderclap e Undred Blossoms tinham clérigos como seus curandeiros, uma demonstração de seus estilos de jogo orientados para o ataque. Quanto às outras 3 equipes, Tiny Herb tinha 2 curandeiros, uma exceção. Depois, houve Blue Rain e 301, que tinham paladinos como curandeiros. E essas 2 equipes se inclinaram para a defesa, principalmente Chuva Azul. O Team Blue Rain foi um modelo de time de contra-ataque defensivo. Defenda-se enquanto espera pelos erros e capitaliza-os. Esse era o estilo de jogo do time, que acabou se tornando muitos dos estilos dos jogadores do time. Para fazer parte do elenco principal do Blue Rain, não ter um belo jogo defensivo era extremamente difícil. Por ser um estilo de defesa pesada, ficar do lado passivo era normal porque você estava intencionalmente dando espaço ao oponente. Como resultado, embora parecesse que o ataque de Song Xiao parecia bastante fraco, Pan Lin e Li Bibo não acharam que isso fosse sinal de que ele estava em desvantagem. Foi assim que ele jogou. Então eles esperaram. Contra-ataque defensivo. O ponto alto foi o contra-ataque. As oportunidades foram passageiras. Uma vez compreendido, não poderia ser abandonado. Esse instante exigiu explosividade e eficiência. Para um estilo de jogo de contra-ataque defensivo, a defesa precisava ser constante e lenta, enquanto o contra-ataque precisava ser rápido e feroz. Todos olharam para a tela. Os fãs do rap ouvindo os comentaristas ficaram em suspense. Song Xiao não foi uma existência de destaque durante a temporada regular. Seus números eram razoáveis, mas todos sabiam que ele era formidável durante os playoffs. Ele não era um adversário fácil. Como resultado, mesmo que Yeshil fosse o rei dos duelos na temporada regular, todos ainda se sentiam preocupados. Soco reto, knockback, granada, corte brilhante, facada dupla, corte fantasma, bala flutuante. Habilidades após habilidades foram liberadas através do Myriad Manifestations Umbrella, em constante mudança, de Lord Green. Sua velocidade era tão rápida que os espectadores não conseguiam nem distinguir claramente em que formato estava seu guarda-chuva. Uma habilidade surgiu e então o guarda-chuva se transformou em uma forma diferente. Sem pausa. O Myriad Manifestations Umbrella nunca permaneceu na mesma forma por mais de 2 segundos. Bang!
Uma palma-flor caindo de repente atingiu Recedintides, fazendo voar para trás. Ah! Pan Lin gritou de espanto. O equilíbrio foi quebrado pela palma da mão. Yi Xiu quebrou a defesa de Song Xiao. Li Bibo gritou. O Myriad Manifestations Umbrella continuou se transformando sem parar, mas desta vez, a taxa de acertos em Recedintides aumentou. No final, Song Xiao não consegue aguentar. Vamos ver se ele consegue reverter isso, disse Pan Lin. Eles ainda confiavam em Song Xiao porque não importa o que acontecesse, esse jogador não entraria em pânico. Ele tinha a força mental necessária para voltar. Então eles esperaram. Antes, era um estilo de contra-ataque defensivo. Agora, ele se transformou em um estilo de contra-ataque que leva a uma surra. Mas a ofensa de Lord Green continuou a jorrar implacavelmente. Como resultado, Recedintides levou surras ainda mais pesadas. As expressões daqueles que esperavam por uma reversão gradualmente começaram a ficar estranhas. Isso? Ele vai ser eliminado em um combo? Pan Lin começou a questionar. Suas esperanças em Song Xiao pareciam ter desaparecido. Emboscada para começar, supressão com ataques, ataque quebrando defesa, uma morte combinada. Li Bibo resumiu a batalha com 12 palavras. O chamado estilo de jogo de contra-ataque defensivo. Então vimos a defesa e a parte da surra. Cadê o contra-ataque? Ele não consegue encontrar uma abertura para contra-atacar? Pan Lin ainda estava pensando nisso. Fim do vídeo.